tertúlia. Boa tarde a todos. Alô? Boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de julho de 2014, é um sábado. O verbete é de número 3081. Ele tem 5 páginas, 49 elogias e 17 máximos. O tema é interação revisor-verbetógrafo, na especialidade interaciologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Neida Cardoso, é veterana como verbetógrafa e como revisora. Então, ela está com tudo. A Neida Cardoso, ela é professora do ensino médio, graduada em Ciências, licenciada em Matemática, brasileira, natural de Alegrete, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 2004, docente em Conscienciologia desde 2004. Atualmente ela é coordenadora do setor parapedagógico da Ectolab e ela é tenepsista desde fevereiro de 2003. A interação revisor-verbetógrafo é a conjugação de esforços ou empenho favorável entre o revedor e o redator de verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia, homem ou mulher, visando qualificar o resultado comunicativo expresso na produção grafopensênica tarística em processo de revisão. Na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal do confort enciclopédico, o abertismo autopensênico, a autopensenização carregada no PEN, a heterafinidade pensênica, a receptividade aos neopensenes, o holopensene pessoal predisponente à intelectualidade pesquisística. Na fatologia, as trocas ideativas entre autor e verbetógrafo, a comunicação verbal e escrita favorecendo a ampliação e heterocompreensão do tema, os feedbacks sobre a produção realizada, as idas e vindas durante o processo revisório, os ganhos decorrentes da atividade compartilhada, o autor e o revisor valorizando o tempo e a atenção dispensada, a interassistência enquanto norma útil, a repetição paciente enquanto princípio pessoal, as diferenças idiosincráticas respeitadas. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, a teática da assim e desassim nas interações tanto com o autor quanto com o tema, as parassincronicidades durante o processo da revisão, a psicometria verbetográfica descortinando o holopensene do autor, o desassédio mental somático assistencial interdimensional favorecendo o paradeslanche da gestação verbetográfica, as energias ectoplásmicas, tarísticas e cosmoéticas do revisor influindo no resultado, a parceria paciente-revisor-autor amparador extrafísico de função, enquanto artífices do autorrevezamento multidimensional. No detalhismo, a gente chama a atenção que tem 11 máximos, que dá um relevo, né, na categoria do verbete. E na argumentologia nós chamamos a atenção para o parágrafo saldo. E sob a ótica da experimentologia, a professora revisora verbetógrafa Neida Cardoso, ela colocou 34 condições encontradiças na interação revisor-verbetógrafo e categorizadas, todas essas 34 condições foram categorizadas em 2 grupos distintos, o grupo produtivo e o grupo improdutivo, que vale muito a pena ser lido com detalhe. Na remissiologia, nós destacamos conscienciografia, enciclopediologia, heterorrevisão autocrítica, revisão conscienciológica e verbetorado conscienciológico. A interação revisor-verbetógrafo pressupõe a apreciação quali-quantitativa conjunta da autotares revezamental expressa na produção temática para a Enciclopédia da Conscienciologia.
Você considera relevante a interação revisor-verbetógrafo? Quais benefícios vem obtendo dessa parceria grafo-pensênica? Na condição de revisado, revisor ou somente leitor? Agora vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, composta pela Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Feedback, abertismo, interassistência, interesclarecimento, disponibilidade, autocorreção, qualificação, motivação, autotares, redação, revisão, escrita, leitura, pesquisa, autocrítica, verbetologia, interaciologia, enciclopediologia, grafopensenologia e autorrevesamentologia. Bom, antes da gente passar propriamente dito, para a defesa do verbete, queria aproveitar a pergunta que a professora Neida Cardoso fez aqui no questionamento dela, que é perguntar o quanto você está, quais os benefícios que você vem obtendo nessa parceria grafo-pensênica, na condição de revisor, leitor ou escritor, ou verbetógrafo. Se você ainda não é um verbetógrafo, se não fez o seu verbete ainda, a gente convida você para fazer o próximo programa Verbetografia, que vai começar agora na segunda semana de agosto. Ele começa sempre numa quinta-feira, no dia 7 de agosto, totalmente à distância. Então, para você que está fora aqui de Foz do Iguaçu, ele é um programa bem apropriado. Ele é composto de aulas vídeo, são aulas já gravadas, que você pode baixar no seu computador, ouvir quantas vezes você puder, quantas vezes você quiser e no horário que você quiser. E uma vez por semana, às quintas-feiras à noite, você tem uma aula online para poder tirar todas as dúvidas que ficaram das aulas e mesmo na hora de você elaborar a sua tarefa semanal. Essa tarefa semanal ela é enviada para nós até a véspera, 18 horas da quarta-feira, para que na quinta-feira a gente possa discutir, além das dúvidas que você teve, a gente discute a produção que você teve. Esse programa dura 3 meses. Ao final dos 3 meses, se você participar semanalmente, enviando suas perguntas, participando das aulas online, você fica com o verbete praticamente pronto para enviar aí para a equipe de revisão, tá certo? E para você fazer a sua inscrição, os contatos são feitos pelo CAEC. Então, qual é o meio de você fazer esse contato? Pelo e-mail caec@caec.org ou por telefone 45 código de área 3525-2652. A gente aguarda você, A gente, afinal, quer todos aí no grupo dos 500 primeiros. Se não der para ficar nos 500 primeiros, a gente vai estendendo, esses 500 para mais, tá certo? Outra promoção que eu gostaria de falar também é da compra antecipada do Léxico de Ortopensatas, do professor Valdo Vieira, que é a mega GESCOM dele também. Então, comprando os dois, o léxico ele é composto de 2 volumes. Os 2 volumes saem por R$ 340. Comprando antecipado, você paga só R$ 272, além de contribuir com a publicação dessa mega obra. Então, quais são os contatos? editares@editares.org ou pelo telefone da Editares, 45 código de área 2102-1407. Ou pela Epígrafe, 45 código de área 3525-0867, que também tem o Shopcons, www.shopcons.com.br, o frete sendo pago pelo comprador. E a gente sugere, então, que você venha aqui pegar o seu próprio livro. Além desses 2 contatos, a gente tem a informação de que cada centro localizado, centro educacional do Instituto de Projeciologia, portanto, em cada uma das cidades onde ele ocorre, ele também está fazendo a compra antecipada do léxico. Então, se você não quiser entrar em contato
ou por telefone ou por e-mail, pode ir ao centro, à unidade, né, da sua cidade, ao centro educacional da sua cidade, para fazer a sua compra antecipada. Neida, a gente sabe, a gente falou aqui que você é professora, que você é revisora e verbetógrafa veterana. Mas mesmo assim a gente queria saber o contexto do seu verbete e o que você teve assim de insight durante a elaboração dele, o que foi de bom para você, de produtivo, durante a elaboração dele. Então, eu estava pensando exatamente nisso que eu falaria, né? Estava olhando meu verbete aqui, tem uma parte que fala de um ciclo, que é bem importante para cada um dos verbetógrafos, né? Que fala da produção, da revisão, apresentação e publicação. A apresentação é a parte que depende exclusivamente do verbetógrafo, né? A elaboração, a produção depende dele, também pode ser do curso de verbetografia que a gente acabou de falar. A publicação depende depois da apresentação, mas a revisão depende de mais gente, né? Então, depende do verbetógrafo e depende também de uma equipe, né, que contribui para esse olhar, para ver como é que está sendo elaborado o trabalho da pessoa, como é que ele está dentro do conforto da enciclopédia, e faz a interface do verbetógrafo com o leitor. Como é que está aquela linguagem? Está acessível ao leitor? Está clara para o leitor? Mas o importante é a clareza, não a acessibilidade, né? Está clara. Então, dentro daquilo que a gente tem visto, dentro da experiência, né, Rosa, a gente verifica que um verbete, para estar bem claro, a definição tem que estar muito boa, tem que ter muita clareza a partir daí. Então, ele começa o verbete com a clareza da definição. Então, a gente vê assim, dentro do que eu estava olhando, revisando e vendo tudo que a gente já passou nesses 3 anos, né, eu fiquei pensando que o meu objetivo aqui é chamar atenção para os verbetógrafos, independente de terem feito curso com a gente ou não, aquelas pessoas que propõem a participar do grupo dos 500, como é que elas podem tirar mais proveito dessa interação, dessa interface, né? Porque, de certa forma, isso é uma oportunidade de uma prescritoria, né, para poder dar um conforto ao seu verbete. Bem, a verbetógrafa é a professora Neida, Fatologia, página 34, segunda linha, de quais formas são realizados os feedbacks sobre a produção realizada. De quanto em quanto tempo ocorrem casos de não haver empatia entre o revisor e o verbetógrafo? São várias perguntas que ele fez. Tá. Primeiro, sobre como é que são realizados os feedbacks. Segunda, de quanto em quanto tempo. A outra é se ocorre algum problema de falta de empatia entre revisor e verbetógrafo. Tá bom. Então, essa parte dos feedbacks, aqui na linha anterior, na primeira linha, fala assim, ó, a comunicação verbal e escrita, favorecendo a ampliação e a heterocompreensão do tema. Isso aqui também está se referindo, né, de certa forma, também aos feedbacks. Os feedbacks eles são dados presencialmente, quando a pessoa aqui de Foz, quando é a primeira vez, né, se é neoverbetógrafo. Ele é feito por Skype, se a pessoa não mora em Foz. Ele é feito também por e-mail, vai depender do contexto. Às vezes a pessoa já não é neoverbetógrafa, ela já é veterana, mas precisa que a gente converse com a pessoa, a gente chama, senta e conversa. Tá? Então, os feedbacks são feitos dessa maneira. Verbal, por Skype, né? Presencial, telefone também, por e-mail, e-mail, se for necessário. Agora, a segunda pergunta era sobre... se ocorre de quanto em quanto tempo? Ah, sim, isso vai depender, né? Porque o que acontece? Essa é uma coisa que a gente vai falar bastante também aqui, né? Na hora que o verbetógrafo se propõe a mandar o verbete, o ideal seria, né, que ele já tivesse assim, uma meta estabelecida que ele quer apresentar o seu verbete logo. Então, no meu caso, eu costumo dar feedback rápido, a depender do que eu tenho, da demanda, né? Então, eu trouxe uma fichinha aqui para mostrar, que é onde a gente coloca nossos controle de revisão. Então, eu vou colocando essa listinha aqui, as pessoas vão mandando para mim a resposta, eu vou colocando na lista. Não, nem a última. O que acontece? Tem pessoas que mandam no outro dia. A pessoa pode ter pesquisado um pouco ou não, isso a gente vai entrar, é outro mérito, né? Mas tem pessoas que são rápidas para responder. Tem pessoas que têm interesse em concluir logo o trabalho. Tem as pessoas que demoram. Aí demora 1 mês, demora 2, demora 3. Então, a quantidade de interação vai depender mais do autor do que do próprio revisor. Então, caiu na minha mão, eu coloco na fila. A menos que eu tenha outro trabalho na frente, eu não respondo logo. Então, vou colocando na fila. Mas se eu não tenho, eu já vou respondendo.
E tem uma outra pergunta. A outra pergunta é se ocorre casos de não haver empatia entre o revisor e o revisado. Eu acho que isso é uma coisa possível de acontecer, porque nós somos humanos, né? E isso é possível. Aquela coisa do Sr. Valdo fala, né? Não põe a mão na cumbuca, né? Então, assim, ó, assim como a gente tem empatia por algumas coisas, não tem por outras, é possível também. É possível que na hora que a gente escolhe a pessoa para o trabalho para revisar, a pessoa, sei lá por que motivo, pode não gostar de ter sido aquela pessoa escolhida. Depende do tema também, Depende né, do tema Rita? também. Pode ser que a pessoa que pegou, olha, mas só me sobrou esse aqui, por que não me deram outro? Tem de tudo, né? Só que eu acho que cada caso é um caso e vai depender. Só que eu acho que o mais sério da empatia, pelo termo, né, é a questão da gente se colocar no lugar do outro, né? Saber o que o outro está precisando. E no caso do verbetógrafo, eu acho que o mais sério é a condição da assistência. Porque se a pessoa se propõe a revisar um trabalho, é uma coisa que, no caso, é uma auto-habilitação. A pessoa não foi obrigada. Nosso trabalho é voluntário, né? Então, a gente está aqui porque a gente quer e a gente se propôs a fazer aquilo. Então, é a boa vontade. É responder, dar feedback dentro daquilo que a gente pode ajudar a pessoa. Então, se colocar no lugar do outro. Como é que eu posso ajudar? De que maneira eu posso ajudar? E marca a reunião, e marca Skype, faz o que for possível. Pode acontecer de haver alguma desempatia, não sei qual seria o contrário, sim. Mas, de qualquer modo, é um bom labicon, né? Para a gente ver por que a gente não está tendo a empatia ou com o tema ou com aquele revisado. É um laboratório para a gente. É um laboratório, porque a gente não percebe, é só para o revisado. Né? A gente percebe que, às vezes, sim, não é o laboratório dos dois, né? É dos dois. É. Na hora que chega o tema, para a gente, acontecem várias coisas, né? A pessoa que escreveu já percebeu o extrafísico, a gente também vai perceber. Então, é para os dois, não é só para um lado, não. Sempre é assistência de mão dupla. É mão dupla, né? É por isso que seu título é Interação. É interação, né? Exatamente. É. Fatologia, página 34, quinta linha. Poderia comentar sobre o exercício de abrir mão de ideias imperdíveis, tanto para o revisor quanto para o revisado? Esse é muito, muito comum, né? Porque, assim, gente, na hora que a gente está revisando o verbete, a gente coloca sugestões, né? É possível que lá, no intuito de querer melhorar a ideia, a gente coloque uma sugestão. Mas o autor é dono da ideia do verbete. Então, ele pode não concordar com a sugestão feita, ele pode não aceitar. Ok. Aí ele vai ter que argumentar, olha, eu não estou querendo colocar isso, que vai mudar a ideia primeira que eu tinha pensado, a ideia não é essa. Perfeito. Ele é a melhor pessoa para dizer para a gente se está adequado ou não. Só que tem algumas coisas de conforto que realmente a pessoa tem que aceitar, né? Mas a pergunta é assim, né? O exercício é abrir mão. Então, a gente às vezes dá uma ideia, né? Que vem uma ideia ótima, olha, isso aqui encaixa direitinho, e a gente manda para a pessoa, e a pessoa não aceita. Então, a gente tem que abrir mão, né? Olha, tá bom, tá, ok. Aí a pessoa manda o verbete assim com muitas ideias que ela, no entender dela, estão perfeitas também para aquele tema. Às vezes ela está achando que aquilo ali vai enriquecer. E quando o revisor dá o feedback, fala, olha, isso aqui não é bem assim, não está bem encaixado, está saindo fora do tema, né? A pessoa, olha, mas eu gostei tanto dessa ideia. Não, até pode ter gostado. Aproveita e usa no artigo, usa em outro contexto, mas aqui em outro verbete. E às vezes em um verbete sai em 2 ou 3, né? Naquele contexto não cabe. Então a pessoa tem também a aprender a abrir mão, né? Então, os dois, tanto o revisor que deu a opinião, quanto o autor, que às vezes tem que mudar aquela ideia e colocar num outro contexto, né? Essa questão da diferenciação pensênica, né? É um fato. Duas pessoas pensam diferente, então exatamente. Tem que haver uma abrir mão aí das duas partes. É uma concessão, né? Para que as coisas... Tem que ter também abertismo para poder enxergar. Exatamente, é. E às vezes o outro enxerga uma coisa que você não está enxergando, sim. E aí você tem que... Por isso que tem que haver esse contato. Como se fosse dar mão palmatória. Será que o outro está certo? Aí pensa na possibilidade da outra sugestão para você abrir um pouco também. Isso acontece com o revisor e o revisado, não é? Claro, com os dois. Dupla, né? Mas por isso que eu acho importante esse diálogo que a gente faz por Skype ou por telefone, porque a gente às vezes não está sabendo o que a pessoa pensou. Tanto que quando a gente pega uma definição, por exemplo, que não está boa, a gente não sabe o que a pessoa quis dizer. Na hora que a pessoa fala, não, a minha ideia é essa, aquilo fica mais claro, a gente consegue ajudar melhor a pessoa do que se a gente não souber. E às vezes a troca de e-mails não é uma linguagem adequada. Eu percebi outro dia que aconteceu, né? Eu estava revisando um verbete, que pelo nome da pessoa, ela era um homônimo de uma outra pessoa, que é verbetógrafa veterana, né? E eu pensei, bom, deve ser a fulana. Tá, comecei a revisar o verbete, mandei para ela, e a pessoa me mandava do mesmo jeito. Aí eu marcava as revisões e mandava do mesmo jeito. Isso porque está acontecendo, né? Aí eu disse, vamos marcar um Skype para a gente conversar, papapá? Vamos, tá, marquei.
Aí, quando conversar com a pessoa, eu fui me dar conta que não era a mesma, né? Que eu estava pensando que fosse. Por quê? A pessoa era nova, ela tinha acabado de fazer o curso, não tinha muita noção do conforme, mas foi muito positivo, porque daí ela começou a entender. Aí tu começa desde o título até a questionologia, todo o verbete, né? Aí eu fui entender também que a gente não pode também achar que pelo nome da pessoa é aquela, né? Está sempre redescobrindo. Mas foi bem interessante, muito positivo. Outra pergunta, Neida. Maniologia, página 35. Por que ocorre a mania de menosprezar as regras do conforto enciclopédico? Essa aqui eu não posso responder por que ocorre, né, gente? Cada pessoa tem que responder por si. O que acontece? Nós temos uma chapa verbetográfica que na hora que a gente assumiu essa parte aí da revisão, né? A Sapiens assumiu essa parte da enciclopédia, o Sr. Valdo já deixou pronto essa parte da chapa. E do conforto ele já deixou 2.000 e tantos verbetes prontos, né? Então tem coisa que a gente não pode fugir daquilo ali. É aquela coisa que a gente brinca na aula de verbetografia, né? Tem coisa que é sim, tem coisa que tem que, né? Então, assim, ó, a pessoa que se propõe a fazer o verbete, ela vai ter que pensar por que ela não quer aceitar aquelas regras. Por exemplo, tem pessoas que são autoras veteranas de artigos, e a gente sabe que já produziram muitas coisas. Mas na hora que a pessoa tem que adequar aquela sua linguagem, que era do artigo, que permitia uma expansão da comunicação dela de qualquer maneira, que eu dizer, mas no sentido assim mais amplo, né? Que não assim mais sintético, mais objetivo que a linguagem da enciclopédia, a pessoa tem uma certa dificuldade, uma certa resistência também. Então, assim, eu coloquei como mania porque a pessoa poderia parar e pensar, poxa, mas por que eu estou tão resistente? Então, é cada pessoa que vai ter que responder por que ela tem essa resistência, né? Quando a gente marca assim, olha, revisa lá essa parte que não é itálico, revisa essa parte que não é em bold. É como se aquilo não tivesse importância. E a pessoa não sabe dar valor a esse conforto, né? Eu acho que ela não compreende mesmo o porquê das coisas. Falta de compreensão. E a gente que está aqui há mais tempo, Neida, acompanhando o professor Valdo, porque ele também foi construindo esse conforto ao longo do tempo. Você está aqui desde a época que ele colocava atos, fatos, parafatos. Sim, claro. Ele não tinha, por exemplo, a seção enumerologia. Claro. Você lembra? A gente foi construindo com ele. E ele foi colocando a gente para trabalhar junto com ele. Sim. Então, a gente tem mais ou menos uma ideia, eu acho que a gente não tem ainda completa, não tem, do valor que é o conforto. O que eu quero dizer é o seguinte, Rosa, E a que pessoa que está começando agora acha que fazer o verbete é só colocar o conteúdo ali. Ela não percebe. Exatamente. A qualidade. Eu concordo contigo, mas eu quero dizer assim, ó, na época que a gente começou a fazer os verbetes, nós não tínhamos verbetografia, nós não tínhamos ninguém para olhar. A gente que criou a verbetografia, né? Mas foi na hora que você tem alguém que mostra para você, olha, isso aqui é importante, isso aqui é detalhe, isso aqui é isso. E a pessoa não valoriza, é disso que a gente está falando, né? Da pessoa não valorizar aquilo que ela está recebendo como orientação, né? É outra coisa. Não, eu sei, Neida, mas assim, o que eu estou tentando dizer assim, ó, o professor Valdo foi cultivando a gente durante muito tempo. Não foi assim, ó, vou fazer um verbete hoje, então bota todas as regras pra gente, entendeu? É uma coisa de maturação. Agora, eu concordo com você. Se o verbetógrafo está querendo entrar nesse meio da verbetografia, é muito, assim, é de sabedoria, de inteligência evolutiva. Exatamente. Ouvir o que não pode abrir mão, o que pode abrir mão, o que ele pode... Tudo é criatividade, mas tem uma criatividade que é mais de organização de estilo, né, que ele não pode abrir mão. Então, eu concordo com você, é de bom tom, né, até de inteligência, demonstra inteligência quem valoriza o conforto da enciclopédia. Até porque o professor Valdo, quando fala disso, ele fala como de organização pensênica para a gente. Então, assim, é uma chance. É lamentável a pessoa que quer fazer o verbete, que não quer desfrutar dessa qualidade, dessa qualificação íntima do conforto da enciclopédia. Porque, na verdade, esses casos que a gente está comentando aqui, não são nem dos casos novos, dos neo-verbetógrafos, são casos de veteranos, que já estão lá com o 13º e continuam com os mesmos, entende? Então, é isso que a gente está falando, a pessoa tem que ser um pouquinho mais ligada, né? Porque tem uma série de itens, que depois a gente vai estar falando aqui, que seria bem importante que a pessoa repensasse, né? E eu acho que isso vale também para o autor, no caso. Para o autor, não para o revisor. Neida, ¿existe alguna estatística por parte de vocês, os revisores, de que tipo de manias, assim você coloca, ou de defeitos ou erros
assim quanto ao conforto? Gilderley fez, Sim, né? foi feito há pouco tempo, o professor Porque Gilderley, seria né? bom isso para saber qual o tipo onde a pessoa realmente escorre. Há pouco tempo, o professor Gilderley acabou de fazer um levantamento, acho que nós não temos ainda para divulgar, mas já está sendo estudado isso aí para poder fazer uma publicação, né? Pra gente, até inclusive para poder melhorar também o nosso trabalho. Tá? Para saber o que acontece, qual a seção que aparece mais erro, qual o tipo de erro mais comum, já tem tudo mapeado, né? Grosso modo é essa questão, né? Da onde que você se italiciza, aonde você bota negrito, é a coisa mais aparentemente superficial, mas que não é. Não é. Porque qual é a grande jogada aí do que o professor Valdo fez com a gente, né? É que a gente tem naquele bojo assim, de conteúdo, dá atenção à questão de forma, porque é a questão de forma que pega a gente em primeiro lugar. Tá certo? Então, por exemplo, você vai ver um fenômeno, a primeira coisa que você vê do fenômeno é a forma dele. Depois é que você adentra do conteúdo. Então, você tem que estar atento a todos os detalhezinhos do texto, né? Então, você estar atento a o conforto do texto, isso ajuda você na sua lucidez, na sua hiperacuidade, no seu raciocínio, ajuda no conteúdo. Então, assim, é uma valorização do conteúdo e do continente, como se diz, né? Da forma e do conteúdo. Ele sempre fala com a gente. Então, eu digo assim, com muita liberdade, que eu vim para cá achando que só o conteúdo que era importante. E eu me lembro, assim, na época que a gente trabalhava direto com ele, né? Eu dizia, professor Valdo, faz uma avaliação para mim e tal. Eu estou crente que ele ia mandar uma avaliação, assim, você errou a sinonimologia, você acertou a definição. Não, ele dizia assim, cuidado com os itálicos, cuidado com os negritos. Ele só falava da forma. E aquilo para mim, sabe, eu falei assim, gente, eu achava que era a questão mais séria da contribuição da gente, né, para ele. O mais sério seria se a gente estava acertando no conteúdo ou não. Ele não dava. É isso que eu digo para você, Neida, que a gente foi sendo cultivado aos poucos para valorizar o confort. Isso não quer dizer, gente, que a gente não erre no confort. A gente ainda erra, porque o confort é com muito detalhezinho, então a gente às vezes passa batido ali em algum item ali. Mas a gente já tem uma atenção especial, a gente já valoriza aquilo. É bom também deixar claro aqui, porque senão vai achar que a gente nunca... Né? Até para chamar atenção, aqui no próprio verbete desse aqui, ó, tem 3 errinhos. Eu falei assim, ó, que nem o professor Valdo, não, deixei para ver se vão perceber. Não, na verdade, é o que acontece, gente. Na hora que vai imprimir, às vezes muda alguma coisa. Aqui ficou mesmo, por exemplo, neologia. Lá na segunda linha, ficou mega interação. Não existe esse mega aí, é só interação ineficaz, revisor revetógrafo. Então, quer dizer, o próprio revisor também pode se enganar, né, gente? Então, não pense que a gente é perfeito, não. A gente não é. A gente está aqui para aprender também. Até porque isso aqui é ligado lá com a exemplologia, né? Para quem não sabe, quem está chegando agora na verbetografia, a neologia tem que ser casada com a exemplologia. Às vezes você faz a neologia, vai fazer a exemplologia, você muda alguma coisa lá e às vezes não muda aqui. Então, não é que você não valoriza o confort. É uma realidade nossa, né? A atenção da gente ainda não é globalizante ainda. A gente não tem aquela cosmovisão atuante o tempo inteiro. Exatamente. A gente tem aquelas falhas, pequenas falhas. Então, isso é normal. A gente não pode se castigar porque não tem... E também não pode também ficar mal. Mas não pode também desvalorizar, que é a pergunta, né? Desvalorizar também não dá. Que aqui no caso, lembrando o paradoxo, aqui na página 25, fala assim, ó, o paradoxo é a revisão nunca estar concluída. Isso aqui é um fato, né? É um fato. Ô Rosa, eu queria só contribuir aí, né? Porque assim, a gente já trabalha há muitos anos com revisão, só que com revisão de livro, né? E é interessante assim, quando a gente pega o livro e a forma ainda não está adequada, fica difícil até de você entender o conteúdo. Então, assim, para a gente que é revisor, a gente dá muito valor para a forma por causa disso, porque ele prejudica o entendimento do conteúdo. Entendeu? Então, assim, a forma serve para clarear o conteúdo, vamos dizer assim, né? Para deixar mais às claras o conteúdo, né? E às vezes assim, a pessoa que nunca passou por revisão, assim, já pegou o texto pronto, né? Já pegou o texto lá bonitinho, todo revisado, e aí não dá valor muitas vezes para a forma, porque não viu todo o processo que passou para chegar naquela forma bonita e que só o conteúdo aparece, mais o conteúdo que aparece, né?
Concordo com você. É por isso que eu chamei a atenção do ciclo esse, né? Produção, revisão, apresentação e publicação, né? Então, quando a gente vê publicado o livro também, né? Está tudo pronto, lá bonitinho, mas a gente não viu o trabalho, como é que foi anterior. O processo, né? Ô, Neida, agora eu queria só aproveitar e na página 35, na enumerologia, na segunda enumerologia e na linha 3, a reabilitação ideativa. Na enumerologia, tá, página entendi. 35. Você verificou que são 3 numerologias, né? O primeiro se refere ao trabalho do revisor, o segundo do verbetógrafo e o terceiro dos dois. Né? Então, aqui no caso, esse segundo aqui, ó, é quando a pessoa já recebeu lá os feedbacks, então ela está fazendo todos os reajustes. Você perguntou da reabilitação ideativa, né? Então, às vezes tem uma ideia assim, que não está muito clara e ela recebeu algum comentário. Olha, não ficou muito claro isso aqui, você pode clarear o assunto, o que você quis dizer com isso? E a pessoa, ela vai pesquisar mais, vai se aprofundar naquele tema e ela vai argumentar melhor. Então, isso ela vai reabilitar aquela ideia. Então, ela vai trazer aquela ideia de uma forma melhor, mais apresentada, né? E pode ser que aquilo permaneça no texto ou que não seja necessário também, que seja necessário excluir, por exemplo. E na última enumerologia e na última linha, autohabilitação mental somática. Então, o que acontece? Você já viu que esse último aqui está falando da inclusão do verbetográfica, né? Na hora que a pessoa está fazendo todo esse processo de escrever o verbete, mandar para revisão, passar pelos feedbacks, quer dizer, é difícil a pessoa receber uma crítica, uma heterocrítica, né? Ah, mas estava tão bonitinha, e ela falou que não está bom, aquela coisa e tal. Tem tudo isso. Mas depois disso, quando a pessoa já passou por todo o processo, já conseguiu montar o seu verbete, já está pronto para apresentar, o próprio mental soma dela, como a Rosa estava comentando aqui, ó, esse processo de tu construir, pesquisar, seguir todo esse conforto aqui, ó, vai te dando uma linearidade. E o teu processo pensênico vai mudando. Então, o teu mental soma fica mais ativado, mais ampliado. Então, eu estou chamando aqui de autohabilitação mental somática. A pessoa, ela mesma, ela se habilita de uma forma mental somática. Tem a ver com a autoconfiança também. Exatamente. Tem certa forma, né? Só que a autoconfiança é um pouco mais, digamos, não sei se é mental somática, mas aqui, ter certeza que ela está sabendo pensar melhor. Tá bom, obrigada. Pode fazer a sua pergunta. Tenho 2 perguntas. Pois a primeira, na página 33, em estrangeirismologia. A segunda e terceira linha. Poderia explicar a ampliação do background cognitivo? Tá. Essa é a primeira. Essa é a primeira pergunta? Tá bom. Então, na hora que a pessoa está fazendo o verbete, né, e ela vai passar por um processo de revisão, na hora que ela aprontou o verbete, ela pensa assim, concluí. Muito bom, né? Ok. A próxima etapa é saber se ele está adequado ao conforme da enciclopédia. Então, ela vai mandar para o revisor, e o revisor vai conversar com ela, vai ver, olha, tem mais coisas para arrumar, às vezes está muito bom, às vezes tem que mexer. Então, o que acontece aí? Nessa ida e vinda, nesses feedbacks que acontecem entre o revisor e o autor, há uma ampliação do acervo de experiência de cada um, tanto daquele que revisa, como daquele que escreveu. Tem ideias que ela não tinha pensado ainda, e o revisor pode sugerir. Tem aspectos que ela não tinha pensado que eram importantes, são importantes. Tem aspectos que ela falou para o revisor, olha, veja bem, essa parte aqui você não pensou assim, mas eu pensei assado. Então, isso vai ampliar para os dois. Esse background aqui, né, cognitivo, é a ampliação do acervo, das experiências de cada um. Quando é que vai começar a escrever o seu verbete? Ainda não. Já pode pensar, viu? Já pode pensar. Um convite da professora Neida, para você pensar no seu verbete. Tá, agora a última. Pode perguntar. Na página 34, em fatologia, 6ª e 7ª linha. Poderia explicar o encontro tira dúvidas presenciais ou via Skype favorecendo o desassédio temático? Tá, isso aqui é um pouco do que a gente já tinha comentado antes, mas é assim, ó, aquilo que eu estou até falando, que eu mandava a revisão para a pessoa e a pessoa mandava do mesmo jeito, a pessoa mandava do mesmo jeito. Isso porque eu tinha pensado na minha cabeça que a pessoa era uma por causa do nome, que era um homônimo ao outro, né? Mas acontece também com outros casos, que a pessoa, por não entender o que ele está solicitando, a pessoa manda de volta e a gente não fica muito claro.
Na hora que a gente marca um encontro, ou presencial ou por Skype, a gente consegue conversar com a pessoa tete a tete, tirar as dúvidas pessoalmente com a pessoa, e acaba que aquilo desassedia, quer dizer, limpa, né? Tira todas as dúvidas que houver em relação ao conforme, em relação ao tema, tanto para o autor quanto para o revisor. E aquilo deslancha. Que a obscuridade, né? A obscuridade assedia, sabe? Aquela coisa de você não saber o que está acontecendo, assedia um pouco. E o esclarecimento ajuda. O esclarecimento ajuda. Então, é isso. Professora Neida, enumerologia, página 35, terceira linha de baixo para cima. Poderia comentar como acontece a autocrítica revisiográfica? Terceira linha de baixo para cima? Sim. Da enumerologia. Então, assim, como eu tinha comentado, porque é uma sequência, né, de 3 numerações, a autocrítica ela serve tanto para o autor quanto para o revisor. Na hora que a pessoa recebe uma sugestão, ela tem que se questionar. Não, mas olha só, essa sugestão que ela passou para mim é certo? Está bom? Está adequado? Vai melhorar o que eu estou querendo dizer? Então, ela tem que ter autocrítica e saber se aquilo cabe ou não cabe. Às vezes, no caso, pode ser ter uma hiperrevisão, isso pode acontecer. E no caso da pessoa, do revisor, ele também tem que fazer a sua autocrítica na hora que ele está mandando para a pessoa, né? Porque é que ele não está achando que está bom. Então, ele coloca num balãozinho, que a gente chama de caixa de texto ali, né? E escreve, olha, por isso, não está adequado, o que você acha? Sugestão tal, sugestão Y, sugestão W, o que for preciso, né? Então, nesse momento, a pessoa aprende a pensar e refletir. Serve? Não serve? Por que não serve? Na hora que eu só digo assim, não está bom, não disse nada para a pessoa. Não dei uma sugestão, né? Eu tenho que dizer por que não está bom. E quando a pessoa também me diz para mim que não aceitou, eu também tenho que me justificar por que não aceitou, porque eu tenho que entender o pensamento da pessoa, né? Não, ela argumenta, olha, a minha ideia é essa. Bom, eu não tinha pensado por aí. Perfeito. Ou então, o contra-debate, né? Olha, mas veja bem, por esse lado você não vai chegar a essa conclusão. Por esse lado, e a pessoa vai pensar e vai escolher. Tá? Então, a pessoa aprende a pensar, tem que ter autocrítica, não pode ser só a questão da heterocrítica. Binomiologia, página 35, final da terceira linha. O binômio ajustes textuais, ajustes intraconscienciais. Poderia exemplificar? Se me ocorre algum exemplo aqui. Mas, assim, eu acho que uma coisa que é bem séria, gente, que eu vejo nesse período todo, né? Essa questão dos ajustes textuais, assim, quando a gente recebe algum texto para revisão e o texto não está muito claro, ele está assim um pouco, como é que a gente pode dizer? Nebuloso, né? O tema não está muito lúcido, muito claro para nenhum, nem para o autor, nem para o revisor. E a gente começa a conversar, a trocar ideias. A gente acaba, depois, no decorrer da revisão, a entender que está faltando ali algum processo de reciclagem. Então, às vezes, o tema, né, que pode ter, a pessoa ainda não está pronta para aquele tema, não realizou uma reciclagem intraconsciencial devida, mas na hora que ela começa a mudar, na hora que ela começa a reciclar, as coisas andam. E uma coisa que a gente percebe também, assim, no caso, teve alguns repertórios que a gente revisou lá no começo, lá em 2011, por exemplo, os primeiros, né? E que hoje são veteranos. Naquela época, tinha um padrão. Possivelmente que a gente também tenha isso, né? Um padrão de escrita, acho que tu é testemunha do que você revisou meu, né? Depois, passado um certo tempo, depois que as reciclagens são feitas, que o entendimento é feito, a pessoa começa a mudar o seu estilo de escrita, né? Então, há um reajuste na maneira, na precisão, no conforme, naquilo que a pessoa quer passar para o leitor. Então, eu acho que enquanto não há esse amadurecimento que estava falando também antes, isso não acontece. Então, isso é bem interessante, né? A questão dos dois aqui, a questão do ajuste do texto com o ajuste interconsciencial. E também tem a ver, uma outra coisa que me ocorre, gente, a questão da linearidade. Aquele texto que eu falei no começo não estava claro, as pessoas, no momento que elas começam a fazer esse ajuste técnico, entender como é que funciona melhor, a interconsciencialidade dela fica mais retilínea. Isso aqui é incrível. Tanto é que o professor Val já falou disso, né? E a gente tem a oportunidade de vivenciar isso diariamente, mas ele falou que uma das mudanças que mais acontece para nós é essa, né? Da retilineidade
mental somática, né? Pensênica e mental somática. É um desassédio que ocorre, na verdade. Ele fala de desassédio evolutivo, Ele né, fala de Neida? desassédio evolutivo, É mais do que esse desassédio. é mais sério ainda, né? Mais do que desassédio mental somático. Esse é mais sério, mas falando dentro da interconsciencialidade seria isso, né? Mas, além disso, fala do desassédio evolutivo. Porque é todo o processo, desde escolher o tema, fazer o verbete, fazer essas revisões textuais, até a publicação, até a defesa. Isso. Ele diz que ele falou isso observando na época que ele ficava aqui, né, fazendo a mediação, que ele observava que todas as pessoas que chegavam aí para defender o verbete, que mudavam de comportamento, mudavam a forma de se fazer presente, né, de manifestar. E que ele chamou isso de desassédio evolutivo, tomava um rumo diferente na evolução. Isso que é muito maior do que desassédio mental somático. A gente, é muito maior. Né, mas isso me faz lembrar, fazer uma analogia, Rosa, com os alunos, né? Você foi professora também, sabe disso. Teve períodos que eu acompanhei alunos do primeiro ano até terceiro ano, segundo grau, né? Então, na hora que tu acompanha um aluno do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, as mesmas turmas, você vê o crescimento deles, né? Então, é muito gratificante você ver que aquele aluno que chegou lá novinho, que não tinha muita experiência, nem queria aprender muita coisa também, né? No decorrer desses 3 anos, já adquiriu uma certa maturidade. E ele já está diferente. Então, a postura é diferente, o comportamento é diferente, o interesse é diferente. E eu vejo que dá para fazer uma analogia com isso aqui, né? Também. A sensação cada vez que se apresenta o verbete é de tirar carga das costas. Essa é uma sensação bem clara, menos pessoal, né? De sentir que, bom, foi uma coisa que deu certo. Que superou, poder né? falar, sim, poder superar isso que você coloca aqui, o desassédio mental somático assistencial interdimensional, favorecendo o paradeslanche da gestação verbetográfica. Isso está na parafatologia. E eu pensei nisso, né? Todo o trabalho com o revisor que ajuda muito para ir formatando, dando o estilo preciso para poder ser compreendida a ideia, né? Tem razão. Um desassédio mental somático assistencial interdimensional favorecendo o paradeslanche. Porque, na verdade, esse desassédio, gente, ele não é feito 2 a 2, né? É só o revisor ou só o verbetógrafo. Isso ocorre também, inclusive esse último item fala aqui, ó, a parceria paciente-revisor-autor amparo exercício de função. Isso eu acho que é mais sério, né? Porque entra aí um terceiro elemento para ajudar, entra também as consciências que têm interesse em aprender, não é? Então, isso é muito sério, muito importante na hora que a gente está fazendo esse trabalho, porque se envolve um grupo, um conjunto maior que 2. Mas pareceria, 1 mais 1 não dá 2, né? Mais do que 2. Pareceria que esse trabalho, que realmente é muito mais forte, começa com a dupla revisor. Sim, começa, né? mas começa, mas pode pensar assim, na hora que eu estou olhando para ti, por exemplo, você não é uma, você representa um grupo. Isso, eu não sou uma, representa um grupo. Exatamente. Tem mais o amparo também, né? Então, aqui tem na teoriologia, o último item também, diz a teoria da inteligência evolutiva aplicada na interação revisor-verbetógrafo. É exatamente isso que a gente acabou de falar, Cristina. A teoria da inteligência evolutiva aplicada à interação revisor-verbetógrafo. Essa inteligência evolutiva eu vejo na hora que a pessoa trabalha nessa parceria paciente aí, ó, revisor, autor, amparo extrafísico, fazendo o quê? Fazendo um trabalho que vai servir para o seu autorrevezamento. Aliás, não serve para o seu autorrevezamento, serve para do grupo todo. Então, eu penso que nessa hora que a gente está fazendo esse trabalho aqui, ó, a ideia é que cada pessoa escreva para o seu autorrevezamento. Mas aqueles que participaram, eles estão próximos, né? Então, eles também vão ser beneficiados. Então, eu penso que o próprio amparador tem interesse que isso aconteça, porque ele também vai ser beneficiado com isso, né? Então, na hora que estiver aqui ressomado na condição de consim, e for procurar uma forma positiva para evoluir de uma forma mais adequada, vai querer usar a sua inteligência evolutiva, isso é uma maneira. E aí, ele já vai encontrar esse material, então ele tem maior interesse. Então, eu penso que esse processo, essa inteligência é isso aí. A 35, em sindromologia, eu quero entender o que é a síndrome de Amiel. A síndrome de Amiel.
A síndrome de Amiel é um verbete, já está descrito, né? Hã? Já está descrito esse verbete, não está? Já está publicado. Já é publicado. Ele Do fala professor das Paulo. pessoas que são verborrágicas, né? Que escrevem, eu sou prolixa, escreve, mas não se aproveita nada do que ela escreve. Então, por exemplo, na hora que uma pessoa faz um diário, né? Escreve lá, meu querido diário, e faz toda a relatório do dia. No outro dia de novo, meu querido diário, né? E às vezes vai espremer aquilo ali, dá um livro inteirinho, né? Para espremer e não sai nada. Ao passo que tu pega lá 3 páginas, por exemplo, de um verbete, tu encontra muito conteúdo. Tá? Obrigada. Tânia, você quer perguntar? Tenho 2 questões. A primeira, na parafatologia, no finalzinho da 4ª linha, a psicometria verbetográfica descortinando o holopensene do autor. Neida, fala da sua experiência com isso. Isso é muito interessante, Tânia, porque na hora que a gente está revisando verbete, não tem como a gente não trabalhar com parapsiquismo, né? Eu acho que uma coisa que ajuda bastante, não que a gente seja, eu posso dizer assim, como eu sou parapsíquica, mas isso aí ajuda muito. Nós tivemos uma experiência, que eu vou relatar para estar presente, né? Que foi assim, esse não foi de psicometria no papel. Nós estávamos preparando uma aula para a verbetografia à noite, né? Que normalmente a gente preparava aqueles arquivos para trabalhar na quinta-feira à noite, na parte da tarde. E aí teve uma hora que eu abri um arquivo, assim, né? E eu disse, nossa, isso aqui está muito difícil, né? E a Rosa brincou comigo, não, exagero teu, não está nada não. E quando foi à noite, na hora que a gente estava apresentando o trabalho, tocou para ela falar daquele tema. E aí ela sentiu, concordou comigo. Mas quanto à psicometria, Tânia, é assim, eu vou te contar um caso que eu acho que é bem relevante, que aconteceu o seguinte. Quando chegam os verbetes novos, eles passam por uma triagem, né? Para saber se eles têm um ISO de qualidade que permita que ele seja revisado. Então, esse ISO são no mínimo 5 máximos, né? E assim, que a definição esteja em dia, né? E que tenha no máximo, no mínimo 5 máximos. E a gente, o verbete tem 2, 3 páginas, está assim, 10 páginas, né? Não significa também que o verbete com 10 seja pronto, né, gente? Mas assim, quando a gente olha um verbete muito, parece que está fraquinho, tem pouca coisa, né? Eu lembro que a professora Dulce falou para mim assim, Neida, dá uma olhada nesse verbete e vê o que tu acha, se a gente pode continuar revisando ou tem que devolver para o autor. Que se é o caso, devolve para o autor para ele enriquecer mais, né? E eu peguei aquele verbete, gente, mas era de uma energia incrível. Era um verbete energia bem boa. Boa energia, nossa, boa energia. Aí eu li o verbete, numa linearidade total, não tinha, assim, grandes argumentos, mas, assim, o que tinha ali era uma coisa séria. Séria, simples e séria. E me chamou a atenção aquele verbete ali. Eu comentei com ela, olha, esse verbete está bom, acho que é só pedir para dar para uma pessoa revisar, que no caso não era eu que ia assumir, né? E só para ela complementar mais algumas coisinhas, está muito bom esse verbete. E guardei aquilo comigo, nem comentei. Quando a pessoa veio apresentar o verbete, eu vim assistir. Gente, pensa numa energia que estava esse campo aqui. A pessoa era uma pessoa simples, a pessoa não tinha um curso superior, que isso para a gente saber que não significa muita coisa, né? Mas a experiência que ela tinha colocado naquele verbete de vida era muito enriquecedora. A aura dela estava expandida, brilhava. E foi assim, muito interessante, me chamou a atenção, porque eu guardei para ver se eu tenho que fazer alguma experiência, né? Me chamou muito a atenção isso aí. Então, esse é um exemplo que eu tenho para trazer para ti, Tânia, nesse caso. Excelente, é melhor contar os né? positivos, tá? Agora, a outra questão é na fatologia, no começo da 4ª linha. O fato de a consciência revisora, por vezes, ser leitora em primeira mão de tema inédito. Eu me perdi a linha, pode repetir, Tânia? Quarta linha, fatologia. Sim. No comecinho da 4ª linha. Achei aqui. Anteriormente, tem um item que fala assim, os ganhos decorrentes da atividade compartilhada. Tá? Isso. Em seguida começa, o fato de a consciência revisora, por vezes, ser a leitora em primeira mão de tema inédito. Isso já é um dos ganhos, né? Tá? Então, assim, inclusive aqui tem alguns itens que falam de ganhos, mas na hora que eu estava estudando o verbete, me ocorreram várias ideias e eu listei, eu acho que 23 itens de ganhos que a gente tem na hora que está fazendo uma revisão. E às vezes, Tânia,
O ganho maior é exatamente esse, da gente ler alguma coisa em primeira mão, ou seja, ninguém leu ainda, com exceção do autor. O autor que é o primeiro leitor. É? O autor sempre é o primeiro leitor, né? né? Primeiro, e a gente vai ser o segundo, porque assim, uma coisa assim, nossa, não tinha pensado nisso, isso é muito interessante, né? E não sei se tu quer saber mais algum ganho. Não, tá bom? Tá perfeito, mas interessante, né? A gente achar essas pérolas, né? Muito bom, muito na revisão. E também o autor também achar a pérola. De repente é uma intuição que vem, né? Então, ok, muito obrigada. Deixa eu só comentar uma coisa a mais, eu lembrei assim, ó, na última prova de Conscienciologia, né, que a gente faz lá em dezembro, então na hora que a gente vai estudar os verbetes, agora a maioria, né, dos que vão entrar para a prova já não são mais só do professor Valdo, já são de neurovetógrafos, né? E me chamou muita atenção que haviam muitos temas interessantes, que às vezes assim na correria do dia a dia, a gente trabalhando, revisando, não percebe o quanto tem verpons, neoverpons ali. Então isso foi uma coisa muito gratificante, ver, poxa, mas como tem coisa boa, como está saindo coisa boa, isso é interessante também. Na página 34, em parafotologia, uma pergunta a Tânia já fez, agora a segunda aqui, que eu quero, que é a primeira minha. As energias ectoplásmicas, tarística e cosmoética do revisor influenciando no resultado. Então, Malu, eu acho que isso aqui é uma experiência que eu estou fazendo, porque me parece assim, ó, que para a gente fazer um desassédio mental somático, a gente precisa de muita energia, às vezes energia mais densa, sabe? Não uma energia mais sutil. E às vezes é preciso isso mesmo, né? Bancar o negócio, né? Então, eu acho que essa energia ectoplásmica, ela ajuda muito a condição do revisor na hora que tu está empenhado no trabalho, que às vezes precisa disso aí. Ok. Agora você fala aqui na citologia. Lá na minha cidade, se uma coisa é boa demais, se é positiva, a gente fala sem comentário. Quer dizer, é boa demais. No sentido pejorativo também, é boa demais. Sem comentário. Quer dizer, não quer nem falar mais, né? Mas aqui é sem comentário, com vários comentários, que é ótimo. Você poderia falar sobre a citologia? Adorei essas duas citologias suas. Tem tudo a ver com o verbete conosco. Elas praticamente falam por si, né? Citologia. Uma revisão crítica de nossa própria experiência é um sinal de força, não de fraqueza. Então, isso aqui vale tanto para o autor quanto para o revisor. Então, isso aqui a gente está falando assim, porque às vezes o que acontece? Na hora que a gente dá o feedback para a pessoa pode ficar incomodada e achar, não, mas olha, meu verbete não sei o quê. Revise, pense, reflita. Aí, na hora que vem o feedback para o autor também, olha, você está sendo muito, né, digamos assim, está exigindo muito da pessoa, tem que pensar nisso. Pare e reflita também. Então, é importante a gente sempre estar refletindo sobre as experiências, porque isso é um sinal da gente querer mudar, de mudança, um sinal de força, né? De coragem, de querer fazer diferente. Não, fraqueza. Tá? E o outro comentário que é o do Aldous Huxley, né? A experiência não é o que acontece com o homem, é o que o homem faz com o que acontece com ele. Então, isso aqui é uma coisa assim, ó, bem sério, né? Agora eu vou ler minha listagem aqui para vocês verem. Então, na hora que uma pessoa, por exemplo, eu estou colocando o que eu achei na hora que estava estudando o verbete, né, de ganhos, por exemplo. Acerto grupocármico, afinidade intelectual, ampliação da comunicabilidade, ampliação da interassistência, ampliação do dicionário cerebral, argumentabilidade ampliada, associação de ideias, auto-organização, capacidade de síntese, desapego ideativo, destravamento mental somático, detalhismo, exaustividade, extrapolações, flexibilidade cognitiva, heteropesquisa e autopesquisa, maturidade, neoabordagens, neoverpons, reencontros do passado, parapsiquismo, visão de conjunto. Então, são alguns itens que eu li, que isso, na hora que você está perguntando, que está sendo falado ali, né? A experiência não é o que acontece com ele, é o que ele faz com o que acontece. Então, na hora que eu tive tudo isso, o que eu vou fazer com isso agora? Onde é que eu vou aplicar? Então, isso obrigatoriamente tem uma frase do Dr. Valdo que eu coloquei em cima da minha mesa lá. Diz assim, ó,
O que eu já sei me obriga a ser melhor, não dos outros, mas melhor do que eu era ontem. Esse, nossa, né? Não sei quando eu poder fazer isso, mas já coloquei para eu pensar sempre, né? Não, você está fazendo isso a cada dia. Esforçando. Professora Neida, Remissiologia, página 37, item 9, efeito do verbetorado. Poderia ampliar e exemplificar o efeito do verbetorado na sua vida? Acabei de falar, né? Acabei de falar, mas assim, ó, esse efeito verbetorado, ele é um verbete do professor Valdo, né? Professor Valdo? Acho que é. Não tenho certeza que é dele. Eu não coloquei aqui o nome do autor. Eu vou ver É assim, você. Vai falando que eu vou ver. Tá. Se vocês forem ler o efeito verbetorado, a gente está falando que a consequência existencial para a Consim da elaboração, publicação e defesa dos verbetes técnicos sobre temáticas evolutivas incluídas nesse papel da Conscienciologia. E há uma listagem de 20 itens, umas iguais a essa que eu acabei de falar aqui, iguais ou assimiladas, né? E outras um pouco diferentes. Então, tudo isso que tem aqui, por exemplo, amparo conscienciográfico, autoexposição desdramatizada, que na hora que a pessoa está aqui apresentando o verbete, autoexpressão depurada, a pessoa aprender a não falar tão rápido, como é o meu caso, que eu tenho que melhorar ainda um pouco mais. Não é do professor Valdo, ele não é o verbetógrafo, porque não está aqui na enciclopédia. Excelente. Autoconfiança intelectual, que foi a que tinha perguntado aquela hora, autodesassédio mental somático, diagnóstico grafopensênico, discurso desenvolto, encantoamento cosmoético, enfoque cosmovisiológico, erudição conscienciológica, hiperacuidade pesquisística, ideário testado, indício biográfico, neomundividência aplicada, pensinização ordenada, prole verbetográfica, redação aprimorada, e tem mais 3 aqui, rotina grafotécnica, TAIS otimizada e vínculo maxi-proexológico. Então, gente, a pergunta é o que eu estou fazendo com isso, né? Eu estou me esforçando para ser melhor do que eu era antes. Cada um vai fazer a sua análise. Poderia fazer um cotejo entre os papéis de tenepsista e verbetógrafo? Deixa eu pensar. É que, na verdade, é o que acontece. Eu vou falar aquilo que eu não tinha pensado na ideia, né, gente? O tenepsista, ele vai fazer uma assistência aonde ele vai trabalhar também em parceria com o comparador, só que ele não vai ter, assim, no meu caso, não vou ter tanta lucidez do que está ocorrendo, quem são as pessoas que foram trazidas para ser assistida, né? No caso do verbetógrafo e do revisor do verbete, eles têm, presencial, é mais físico, né? É mais interativo no intrafísico. O outro é mais multidimensional, penso eu, e esse mais intrafísico. Não que não exista interação intrafísica, eu acabei de comentar com a Cristina, né? Que acontece sim. Então, eu penso que os dois têm o seu papel, os dois são importantes. Um vai ser com uma forma mais, uma assistência, assim, digamos, todos os dois são sem retorno, né? Mas não sei precisar qual dos dois é mais importante. Eu penso que os dois são relevantes. Não tem um maior, outro melhor. A diferença é que um eu penso que é mais, como é que eu vou dizer... Não é individualizado, e o outro mais genérico, é mais né? genérico. E o verbetografia já é mais especificado, né? Mais específico. Agora, você acha que, na sua experiência, você já teve TENEPS que você tratou de algum tema ou alguma consequência dessa questão do revisado, do revisor? Com certeza. Já. Então, tem essa questão relação também. Porque a gente pode, às vezes, assim, tem um item que fala aqui das parassincronicidades, né? A gente vai ter um tema para... Você falou em parassincronicidade. Tem um tema para resolver com a pessoa, não está andando, e aí na TENEPS tem alguma intuição como é que você pode ajudar, e você vai colocar em prática aquela ideia, às vezes não, geralmente funciona, né? Ou então é alguma questão de desassédio de alguma outra forma, então sempre tem uma relação uma coisa com a outra. Até ajuda para você mesmo, né? Para poder saber enfrentar melhor a situação, que às vezes tem Ele se coloca à disposição, né? Como é que eu posso ajudar? E a ideia sempre vem, né? Às vezes, para pacificar a gente também, eu acho que ajuda muito a TENEPS. A TENEPS ajuda em qualquer contexto, nesse contexto da verbetografia, que é mais de você ter um contato mais direto com o outro, como qualquer outra interação mais assim intensa, né? Eu acho que a TENEPS ajuda muito. Eu não saberia qualificar se existe um grau de maior ou melhor. Eu acho que ambos são importantes, né?
Eu tive uma experiência de TENEP de revisão. Eu estava com um verbete com um tema muito difícil, um tema muito, assim, carregado, assim, denso mesmo, né? E da SOCIM, enfim, bastante complicado. E uma pessoa que a gente não conhece, é fora né? Não é daqui, não estava voluntariando em ser nenhuma. E estava difícil mexer naquele tema. Aí na TENEP veio assim para mim: revise esse verbete no tertuliário. E foi o que eu fiz. Eu só consegui mexer naquele verbete quando eu estava aqui dentro, pelo padrão aqui, porque dentro de casa realmente não tinha condições. Então, eu também, às vezes a TENEP nos orienta, né, de como fazer isso. Neida, posso fazer uma pergunta, Rosa? Aproveitar? Sim, pode. Neida, você é revisora, mas também é verbetógrafa, né? Também é autora. Como é que é quando se inverte esses papéis? Você vira, né, a verbetógrafa e está na interação com um outro revisor. A sua experiência de revisor ajuda? Como é que você vai de um lado para outro? Eu acho que só enriquece, porque na hora que a gente mudou o papel, mudou o ego, né? Agora eu sou a autora. E eu vou receber o feedback, tem coisas que eu também não tinha pensado. E quando eu recebo aquele feedback, eu penso, opa, mas olha que interessante. E às vezes também eu não vou gostar, não, mas a minha ideia está melhor. Tem essa coisa também do próprio autor, né? Não, mas eu vou manter a minha ideia aqui. Mas então, eu acho que assim, é uma coisa de coerência, aquilo que eu falei da autocrítica, a pessoa vai saber, não, isso aqui que eu estou colocando, qual a intenção? Por que eu quero manter essa ideia? É importante? Ok. A ideia que o outro me deu é melhor? Vou aproveitar outra ideia, sem dúvida. Mas eu acho que é muito gratificante essa troca. Porque às vezes pode ficar a imagem para as pessoas que porque a gente revisa, tem uma experiência, a gente também não precisa de revisão, não, né? Mas pelo contrário. E ao contrário, às vezes a gente, né, vai até algumas coisas que a gente não... Sim, tem coisas que não observa, que a gente não se deu conta. Podia ser de outra maneira, né? Com certeza. Agora, tem uma questão que você colocou bem aí, negócio do Skype, que já minimiza essa questão, que é a diferença pensênica mesmo, né? A diferenciação pensênica entre o que o revisor propõe e aquilo que o revisado entende do que o revisor propõe. E aquilo que o autor escreve e aquilo que o revisor entende que ele escreveu. Se não houver uma conversa mesmo, tem um gap aí que dificulta todo o entendimento mesmo. Então, é bem importante essa aproximação revisor-revisado e até uma certa confiança, sem ser aquela coisa religiosa, né? De que o revisor... Não é isso que eu estou falando. Mas, assim, uma certa confiança, tanto no autor que escreveu, quanto no revisor que está sugerindo, para fazer valer a pena raciocinar sobre aquilo que está sendo escrito ali, né? Porque é como se houvesse uma quebra de distância mesmo, né? A pessoa não se conhece, não sabe como é que mas só você receber recado é uma coisa bem chata, né? Então, na hora que a pessoa conversa, tete a tete, se vê um no outro, né, na tela, conversa, olha, isso aqui, mas eu entendi assim, e clareia tudo. Usa o tempo que for para a pessoa tirar as dúvidas. Então, eu tenho disponível de 1 hora, eu falo, eu tenho 1 hora para você, pode perguntar o que você quiser. A gente vai revisando os itens. A pessoa não perguntou, olha, tal coisa, você entendeu? Isso eu não tinha entendido. Então, a gente volta e fala, né? Às vezes a pessoa pede 2 horas, tá bom, vamos 2 horas. Se eu tiver 2 horas, eu uso 2 horas, né? Mas, gente, o que muda depois daquele encontro é um divisor de águas. É muito bom. Neida, para a fatologia, página 34, terceira linha, poderia exemplificar as parasincronicidades durante o processo da revisão? Essa pessoa de Madrid, ela ainda complementa acho que uma ocorrência, né? Um parafenômeno que aconteceu com ela. Já ocorreu de encontrar verbetes de outras datas congelados no ecrã do seu computador? Ela contou mais ou menos isso. Ela, um certo dia, abriu assim o computador e estava lá um verbete que ela não sabe de onde apareceu e estava congelado ali. Aconteceu isso com você, não? Não, acho que não aconteceu isso, não. Mas, assim, o que eu vejo de parasincronicidade durante o processo são as coisas que acontecem, né? Está com um tema e aí acontece que a gente está mexendo, por exemplo, na internet e acha exatamente aquele tema que vai servir para a pessoa que ela não tinha visto ainda. E a gente passa para ela. Um livro que você recebe, vem aqui na epígrafe e acha um material. Então, a gente sempre surge alguma coisa que não se pensou para a gente poder acrescentar no trabalho da pessoa, né? Ou no nosso mesmo também.
Uma pessoa que traz uma ideia que você não tinha, trocando ideias entre nós mesmos, né? E a gente pensa, opa, isso vai servir para o verbete do fulano, anota. E passa, se a pessoa achar a ideia interessante, né? Mas por que surge isso, gente? É aquilo que a gente estava comentando. A interação não é somente entre o autor e o revisor. Sempre tem consciências interessadas no tema, tem um par de função também com o interesse que a gente escreva aquilo ali. Então, não é por acaso que as ideias vão surgindo. E uma coisa que eu lembro de um verbete que uma pessoa escreveu há pouco tempo, que ela começou a escrever um verbete que o tema só tinha duas palavras, né? E a Nuciel está presente aqui hoje. Acho que não, ela falou que não viria. Então, 2 palavras. Não vou dar o nome do verbete, senão eu fico falando que dou o nome de todo mundo, né? E aí surgiu assim, deu um verbete com 9 páginas. Gente, mas estava muito rica aquela pesquisa. Que pro lado que ela se virava, tinha alguma coisa que falava daquilo. Ela ia no salão, tinha alguma coisa. Ela ia no consultório, tinha. Ela ia no mercado, tinha alguma coisa do tema. Ligava a televisão. Então, essas são as coisas que acontecem no dia a dia, no caso, para o autor, né? Muito interessante, que vão enriquecer a pesquisa da pessoa, né? Aí resultou que eu falei para ela assim, olha, faz o seguinte, a gente vai ter que diminuir esse verbete um pouco menor, que não vai passar no final, e você escreve um artigo. E ela está fazendo um artigo sobre isso. Que legal. Professora Neida, para Fatologia, página 34, terceira linha de baixo para cima. Poderia comentar as energias ectoplásmicas, tarísticas e cosmoéticas do revisor influindo no resultado? Eu penso que você já respondeu alguma coisa. Eu respondi para... Mas você pode, se quiser fazer uma outra abordagem. As energias ectoplásmicas, gente, são aquelas energias mais densas, né? Que a gente, no caso, eu me considero ectoplásmica. Uma pessoa que contém ectoplasma, né? Todos têm, em maior ou menor grau, tá? Só que às vezes a pessoa pensa assim, ó, mas eu tenho ectoplasma, mas as coisas em casa quebram tudo, não sei o quê. Não é esse o contexto. Ter energia todos nós temos. No universo existe consciência e energia, né? Agora, a ectoplasmia, gente, ela pode ser trabalhada, desenvolvida e aplicada para fazer assistência. Então, qualquer energia consciencial, né, composta dessa energia mais densa, ela pode ser aplicada para interassistência. Então, no caso do verbete, eu vejo que às vezes tem casos que ele é muito, como ela comentou, do verbete que era mais difícil, o tema mais hard, ela exige do revisor um padrão de energia mais concreto, que seria esse, né, da ectoplasmia. Tá? Isso influi no resultado porque fosse necessário esse padrão de energia para fazer aquele desassédio. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso, né, vendo quanto que a gente consegue aplicar dessa energia para esse contexto aqui. Eu estou anotando as minhas percepções, né, e vendo porque aqui você colocou da abordagem olhando a ectoplasmia do revisor, mas dependendo isso vai depender também da ectoplasmia do revisado. Exatamente. Porque tem revisado que você tem que bancar mesmo, botar, porque senão você não consegue raciocinar. Não consegue, exatamente. Por isso que eu falo, tem padrões de verbete que tu tem que colocar uma energia mais densa para poder bancar, senão não banca, né? Pode fazer pergunta. Na página 35, tenho 2 perguntas. A primeira em binomiologia, terceira e quarta linha. Poderia explicar o binômio ajustes textuais, ajustes intraconscienciais? Tá bom, eu já tinha comentado esse verbete aí, você estava presente, mas eu vou repetir de novo, tá bom? Não, esquece. Eu falei errado. Tá bom. É que o meu era depois. Tá bom. Poderia explicar o binômio apreensão da ideia e abstração do enfoque? Tá bom. Então, essa apreensão da ideia e abstração do enfoque é assim, na hora que a pessoa está escrevendo um verbete, vamos supor aqui no caso, verbete mão, tá? Ela fez o conceito, a definição do seu verbete, não é? Ela entendeu aquela ideia e ela vai ter que fazer uma abstração, como é que ela vai explicar de uma forma melhor para que as pessoas possam entender qual é a mensagem consciencial que tem naquele tema mão, que aparentemente é só uma coisa física, né? Então ela vai dar uma abordagem, um enfoque mais conscienciológico para os demais leitores, né, poderem entender o seu tema. Então essa é a abstração que ela vai estar fazendo no seu enfoque. E agora em trinomiologia, poderia explicar o trinômio interassistencial, acolhimento, orientação, acompanhamento? Ok.
Na verdade, esse trinome aqui, ó, ele é o mais usual é trinome interassistencial, acolhimento, orientação e encaminhamento. Só tem um verbete, que é o verbete linha de montagem, que é o professor Valdo, que ele colocou dessa maneira. E eu achei bem pontual, porque vejam bem, na hora que a gente recebe, né, o verbete, a gente vai procurar ter contato com o autor, a gente vai fazer o acolhimento, né? Depois vai fazer os comentários, dar feedback, isso é orientação, tá? E depois a gente vai acompanhar o desenvolvimento daquele trabalho, até a apresentação. Tem vezes que a gente acompanha até o último dia, até um dia que a pessoa apresenta. Tá? Então, esse é um trinome que faz com que a gente esteja interagindo, de uma certa forma, constantemente com a pessoa que enviou o verbete para nós. Oi, Neida. Marilza. Oi, Marilza. Eu não podia faltar, né? Não podia mesmo. Porque foi muito rico. Ela foi minha preceptora no segundo verbete, né, no dessomatório. E eu estava olhando, revendo aqui a parafatologia. Você fala sobre, na 5ª linha, o desassédio mental somático assistencial interdimensional favorecendo o paradeslanche da gestação verbetográfica. Várias vezes eu havia comentado com você durante os encontros, né, que eu sentia que havia um peso muito grande em cima do verbete dessomatório, né? E a maioria da humanidade tem medo da morte. E quando você vai desvendar as coisas, vai tirar muito do mistério do negócio, então o extrafísico cai em cima mesmo. Você percebia isso naquela época, né? A gente comentava muito sobre isso. Qual que é a tua pergunta, Marilza? Em parafatologia. Não, mas qual que é a tua pergunta? Eu entendi o que você falou. A pergunta é o seguinte, para você falar um pouco sobre esse processo, por exemplo, eu percebia que havia uma interferência muito grande extrafísica para que o verbete fosse apresentado, publicado, né? Porque falava da dimensão extrafísica. E você percebe sempre esse desassédio, mesmo quando o verbete é sobre pesquisa pessoal, por exemplo, autossuperação? Olha, isso é aquilo que a gente tinha comentado antes a respeito da psicometria, né? Então, a gente está acompanhando o verbete, seja ele no papel, seja ele, por exemplo, em arquivo, como a gente costuma fazer no curso de verbetografia. O que a gente percebe, gente? A gente consegue perceber, na maioria das vezes, se as ideias, se o autor tem ideias retilíneas. Se o que está colocado no papel tem algum nível de interassistência. E se a pessoa está colocando assim por motivos egóicos, se a pessoa quer colocar mais para, digamos assim, alguma coisa assim, querendo fazer um bilhar social, digamos, no termo da professora Eliana. Ou que a pessoa está realmente fazendo uma assistência. Percebe a questão da rigidez pensênica, é comum também perceber a questão da teática, se a pessoa tem teática para falar daquele tema. A questão se o emprego, a abordagem que a pessoa deu para aquele tema é mais nosográfico ou menos nosográfico, mais homeostático. Enfim, uma série de abordagens. Percebe também a questão da vitimização, tudo que aparece ali. Mas tudo que está ali colocado, gente, tem a ver também com esse grupo que eu falava antes. O verbetógrafo, ele não representa só um, não representa só ele representa um grupo. Então, na hora que você falou desse tema que você tinha escrito, né? Então, esse tema, como você colocou, as pessoas às vezes não gostam de comentar, o tema é bem difícil, né? Fala em morte, difícil que eu quero falar para assim, né? Para nós é mais comum. Mas, assim, tem muita consciência que dessomou nesse contexto, ainda nem paracomatosa, não sabe que dessomou. E ela, na hora que vem falar desse tema, ela quer entender por que é esse tal dessomatório, o que é esse dessoma, o que é essa coisa de morrer de alguém lá para ajudar. Então, isso tudo vai fazer é como se fosse um bolsão, Marisa, de interesse para aprender, para entender aquele verbete. E, às vezes, dependendo da pressão holopensênica que se forma, a pessoa pode entender como sendo uma coisa negativa. Quando, na verdade, não é. A pessoa só tem que bancar, como eu acabei de dizer aqui, às vezes com uma energia mais densa, que é a ectoplasmia, para poder ir em frente. Dizer, não, olha, eu estou aqui para fazer aquilo que eu sei, aquilo que eu posso ajudar.
e pesquisa o tema, coloca no papel, não, vou concluir o verbete. Uma das coisas mais sérias que eu acho, depois a gente vai chegar naquela listagem que eu coloquei na última página, é a questão de a pessoa não medrar no meio do caminho e de não abortar a assistência. Então, na hora que a pessoa se propôs um tema, a pessoa começou, tem que concluir. Por quê? Porque ela se propôs, escolheu o tema, mão. Aquele tema mão, por mais bobo que possa parecer, ele vai fazer uma assistência para algum grupo específico. O tema da Marilza, por exemplo, que ela comentou agora, muito mais ainda. O que acontece? Se ela tivesse parado no meio do caminho, não tivesse dado continuidade, ia deixar uma expectativa para um grupo que tinha interesse no tema. Então, na hora que ela bancou o tema dela e concluiu e foi resolvido, essa pressão não diminuiu, Marisa? Não houve um desassédio? Depois que vai em frente, Então, a gente vê assim que, pronto, houve um desassédio, mas às vezes não é do autor, às vezes é desse grupo de conceitos que estão querendo saber mais a respeito do tema. Sabe que você, quando estava respondendo para a Marilza, eu fechei a ponta com uma primeira pergunta do primeiro teletertuliano, que falou da desvalorização do confort. Então, quando o verbetógrafo desvaloriza o confort da enciclopédia, ele está abortando uma autoassistência. Exatamente. Porque você tem o tema, que você quer fazer uma assistência para o outro, para o leitor, e tem a aquisição do confort da enciclopédia, que é uma autoassistência. Então, tanto você pode abortar a assistência para o outro, quanto você pode abortar a própria autoassistência, que é você assimilar aquele confort e aprender a retilinearizar mais o pensamento, né? Acho que a fórmula formal da verbetografia, ela possibilita essas duas questões sérias, né? Que a assistência para o outro e a autoassistência. Eu fiz essa pergunta porque eu observei dois tipos de campos entre o dessomatório e o verbete doador de órgão. Por exemplo, a turma que vinha, quando eu estava mexendo na pesquisa para fazer o doador de órgão, era a turma assistência, que precisava de assistência, entender mais o próprio processo em que haviam dessomado, que era o pessoal de transplante. E no dessomatório, era uma pressão extrafísica para não ser desvendado o extrafísico. Entendeu? Então, eu percebi esses dois campos bem diferencial na questão dos dois verbetes que foram apresentados. Foram apresentados, estava tudo bem. Parabéns aí, viu? Está muito bom. Então, essa questão que a Maria trouxe, gente, só falar uma coisinha, Rosa, essa questão que ela trouxe é bem interessante, porque uma coisa que eu sempre sugiro para as pessoas que estão realizando verbete, que elas acompanhem o processo extrafísico no decorrer do seu verbete. Tanto na hora que ela começou a fazer o verbete, o que aconteceu, na hora que ela está sentada escrevendo, na hora que ela começou a revisão, quais as pressões que surgiram, quais as parasincronicidades, o positivo e o negativo, que ela anote tudo. Eu lembro de uma pessoa que ela fez o verbete, ela comentou comigo assim, experiências riquíssimas no decorrer do dia. Se todos tivessem essa ideia de acompanhar, né, esse período, estar lúcido para isso, nossa, seria vários verbetes mais, né? As experiências são bem ricas. Muito ricas. Eu gostei aqui na sua argumentologia, onde você coloca o produtivo daqui, né? O que é produtivo. E eu consegui encaixar a nossa revisão nos primeiros 17. Fiquei muito satisfeita. Que bom. Ótimo. Neida, parabéns pelo verbete. Eu gostei muito das 3 enumerologias que você colocou. Acho que ficou bem completo, sim. E tem uma dúvida. Na primeira página, na megapensenologia, eu gostei do megapensene que você colocou, da interaciologia, intercomunicação multidimensional. Será que você pode ampliar um pouco no conceito de como que a vivência dessa relação revisor-verbetógrafo ampliou a sua consciência sobre a multidimensionalidade e sobre a sua condição de mini-peça? Eu acho que isso a gente já vem falando ao longo do início do debate, né, Douglas? O que acontece? Na hora que a gente está fazendo uma interação, aparentemente o título diz assim, interação revisor-verbetógrafo. Da ideia que sejam 2 pessoas, né? Mas, na verdade, não são 2 pessoas. Cada pessoa representa um grupo de outras.
Então, um grupo de consciência interessada no tema, um grupo de pessoas, de consciências, no caso, interessadas na revisão, na produção daquele trabalho. O amparador de função também tem interesse que esse trabalho vá para frente. Mas como que é, desculpa cortar, Neida, mas como que é na prática, assim, por exemplo, quais são os seus pensenes prioritários que eles permitem que você acople mais com o amparador? Quais são os pensenes prioritários? O que você nota, assim, dentro da sua manifestação pessoal que permita que você se conecte mais com o amparo de função? A questão da assistência, Douglas. Eu Como estou assim? aqui para assistir. Na hora que eu vou fazer uma revisão no verbete, eu não tenho outra ideia que não seja ajudar. Olha, como é que eu posso contribuir com esse trabalho? Essa é a minha ideia primeira. Na hora que como é que eu posso qualificar mais esse trabalho? Tem como qualificar? Tá bom assim? Tá bom assim, perfeito. Não precisa muito esforço. Não está bom, precisa ser qualificado. Como é que eu posso ajudar? Na hora que eu faço essa pergunta, amparador, como é que eu posso ajudar? Ou que me coloca à disposição, as ideias fluem. E eu penso que é por aí que eu vejo que eu tenho amparo de função para me ajudar nesse trabalho. Tá? Obrigado. Só uma coisinha para ti, Douglas. Tem gente ali. Não, só um comentário. Posso continuar? Pode. Eu só queria chamar a atenção que essa questão dessa autoconscientização multidimensional é uma coisa que a gente não pode negar. Não tem como negar, porque você vê aquilo que ela acabou de falar agora também, a Marilza, né? A questão da pressão extrafísica que havia, a questão das consciências que eram mais afins àquele tema, a questão das outras que eram mais antagônicas. Então, isso acontece tanto para o revisor quanto para o autor. Então, me parece que esse resuminho aqui, intercomunicação multidimensional, é a lógica dessa interação que acontece aqui. Sabe o que eu acho importante também, Neida? É o verbetógrafo, o neoverbetógrafo se colocar na condição de assistido, né? Então, eu, por exemplo, desde o segundo verbete, eu tive essa conscientização e falei assim, não, eu vou para ser assistida, eles sabem muito mais do que eu, e então eu consegui absorver o que ela passava comigo, para mim as ideias, discutia também as ideias com muito mais serenidade interna. Eu acho que o verbetógrafo, quando vai para a revisão, o neoverbetógrafo, precisa estar com paz interna para poder se deixar assistir, sabe, pelo receptor, pelo revisor. Mas eu acho assim que é importante a pessoa querer aprender, mas não é só. Eu penso que não fica muito aquela coisa humilde, né? Eu vou ser assistida pelo outro. Verbete é interação, não né? Não é bem isso, gente. É uma interação, é uma troca, né? Mas essa interação não pode ter antagonismo, né? Porque não, tem que ter não pode. pessoa, mas não pode ser de ninguém, né, Marilza? Disputa. Mas em qualquer situação não pode ter antagonismo entre duas pessoas. Acho que né? Agora, eu acho que quando o revisor, o verbetógrafo manda, o autor, ele tem uma autoridade moral ali do que ele está escrevendo. Ele tem que ser responsável por aquilo que ele está escrevendo. Por exemplo, no meu caso, mesmo quando eu tinha dúvida, quando discordava, eu falava. Eu dizia, mas Neida, isso é assim, assim. Nós tivemos discussões riquíssimas em cima do tema do dessomatório. Tanto é que ele rendeu outros verbetes, né? Rendeu outros verbetes, pois é. Então, eu considerei assim o máximo, cada vez que a gente ia para a revisão, todo o processo extrafísico, as perguntas que ela fazia para poder me tirar informação, né, me levar àquele raciocínio mais lógico, eu achei fenomenal. Não, é isso que eu só queria comentar o seguinte, para a gente não ficar nessa postura de se achar que o revisor sabe tudo. Você falou, você usou a expressão sabe mais. Que o revisor... O ideal é que o autor saiba muito mais até, né? Incrível, a gente tem que aprender também, né? A questão é o tema do conforto. O conforto. Não, olha o microfone. Então, você falou assim, o meu problema... Pois é, então o verbetógrafo tem que eliminar esses problemas. Eu poderia dominar mais o tema, mas, tecnicamente, ela sabe mais do que eu. Ou pelo menos sobre aquilo. Não, eu sei, Marilza, eu sei, mas é a forma de falar assim, que eu acho que a Neida está trazendo aqui é interação. Vamos esquecer assim momentaneamente quem sabe mais do que quem. Entendeu? Acho que não tem que ter essa... Eu acho assim que são papéis diferentes.
A gente não está... Entendeu? Então, assim, é óbvio que o revisor tem mais experiência sobre aquilo que está... Então, mais experiência. Tem mais experiência, sabe? Uma linguagem... A experiência ficou melhor. Entendeu? Tem mais experiência, tem mais, assim, tem mais tempo, assim, de entender como é que... Tem mais alguma coisa mesmo, claro, senão ele não era revisor. Agora, sabe por que eu estou falando isso, Marilza? Porque, assim, se a pessoa não entende o confort ainda, tem que entender. Se quer ser verbetógrafo, tem que entender tem que entender o confort. Não pode achar que o revisor sabe mais do que eu e que vai revisar para mim. É isso que eu tenho que quebrar essa realidade, entendeu? Então, aqui a gente convida todos para fazerem o verbete, a gente tem a maior satisfação de ter todos vocês como revisores, mas assim, a responsabilidade evolutiva interassistencial é com o revisor também, do revisado com o revisor. Porque se ele não quiser fazer a aquisição do confort da enciclopédia, o que ele está fazendo? Está transferindo para o outro a responsabilidade que é dele. A responsabilidade do verbetógrafo é saber o conteúdo, saber o confort e apresentar o melhor que ele puder para o outro, entendeu, Marilza? Assim, o que eu estou tentando falar? Não é que eu seja puritana ou quero ser, sabe, uma questão semântica de falar que sabe mais. Não é essa a questão. É a questão que o que está por trás do que você falou, pelo menos que eu entendi, se não foi isso, você pode falar que você está aí presente, é que eu posso fazer até onde eu sei o que eu posso fazer e mando que o revisor sabe mais do que eu, vai resolver o resto. Não. Isso não pode. Não entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Eu estou falando que eu entendi. Ainda bem que não foi isso que você quis dizer. Porque o princípio é o seguinte, Rosa. A pessoa quando for para uma revisão de verbete, pelo menos, ela deixar a pressuposição de que ela não vai para uma disputa, ela vai para uma revisão. Entendeu? Então, para ela entrar nessa interação com o revisor, ela tem que se apaziguar, ver o lugar dela, observar qual a sugestão, se agrada, se não agrada, mas ela tem que ter um apaziguamento, eu digo um apaziguamento interno. Mas eu concordo com você, apaziguamento tem que ser de ambas as partes, né? Não pode ter disputa de ideia. Sim, como a Neida colocou aqui. Ela tinha falado sobre a parte do revisor. O revisor tem que estar assim, 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 assim. Então, eu resolvi complementar com o que eu penso que seja a parte do revisado. Foi bom. Ok. Obrigada, Marilza. Na antagonismologia, último item, a qualificação textual responsável pelo antagonismo, interesse e desinteresse do leitor. Então, Cristina, eu acho aqui que é o que a gente falou lá no começo, né? Que um dos papéis do revisor é contribuir nessa qualificação textual, né? Na escrita, como é que está o confort daquele tema, para que o leitor venha se interessar ou não pelo que foi escrito, né? Então, porque veja bem, isso aqui é uma coisa técnica, né? A pessoa tem que ter uma certa leveza para colocar os temas, mas também tem que ter qualidade. Tem até aqui na frase enfática, falou assim, ó, a interação revisor-verbetógrafo pressupõe a apreciação qual e quantitativa conjunta da autotarde revezamental expressa na posição temática para a enciclopédia da Conscienciologia. Então, qual e quantitativa, né? Ver o que tem qualidade, o que não tem, quanto que está valendo, o que é bom para enriquecer o tema, né? E o que vai contribuir aquela ideia para o leitor. Então, uma coisa também que eu falaria, Cristina, essa listagem que tem aqui, ó, na argumentologia, onde eu estou colocando do saldo disso aí, né? Do saldo da produtividade e da improdutividade. Quando é que esse saldo vai ser positivo e quando é que ele não vai ser. Isso vai depender dessa interação, né? A qualificação vai depender dessa interação. Porque às vezes eu posso ter um interesse em ajudar, mas o saldo não foi positivo. Entende? Pode acontecer que o saldo não seja positivo. Então, eu coloquei uma listagem aqui, ó, saldo produtivo e saldo improdutivo. Então, havendo um saldo produtivo, isso vai ser qualificado. Havendo um saldo improdutivo, isso vai deixar a desejar.
Professora Neida, sinergismologia, página 34, segunda linha. Poderia expandir o sinergismo qualificador, revisor atento, autor ponderado? Esse aqui é bem interessante. Ó. Esse sinergismo, gente, do revisor atento e do autor ponderado, isso aconteceu um caso há pouquinhos dias. Um exemplo bem recente para falar. Eu revisei um verbete, que até foi da nossa última turma, a Rosa de Verbetografia, e o verbete estava bem bonzinho, assim, não tinha muita coisa para mexer. Só que o tema da pessoa não cabia um argumento que ele tinha colocado. Porque às vezes a pessoa coloca um argumento que tangencia o tema, mas que não é o tema em si, ela sai para acostamento, né? E aí eu escrevi um e-mail para a pessoa e falei, olha, né, o seu verbete está bom, isso, mas veja bem, esse é o argumento, caberia num verbete com esse título, com esse outro título, com esse outro, papapá. Veja o que você acha. E a pessoa foi muito ponderada, muito refletida, muito autocrítica, né? Inclusive, as argumentações que ela mandou para mim, pontuando no papel, eu achei o máximo, né? Porque é raro a gente receber isso. A pessoa coloca sim, não, ou não responde nada. Ele fez um papel separado e todos os itens que eu pontuei, ele marcou para mim. Olha, isso, você tem razão quanto àquilo. Isso eu queria explicar desse jeito. Pode me ajudar? Isso, eu queria dizer tal coisa. E no argumento que eu falei que não cabia, ele, olha, realmente, agora vendo melhor, tu tem razão, acho que não cabe mesmo. Então, houve uma ponderação da parte do autor para saber que não cabia. Aí a gente conseguiu, né, através do que havia na fatologia, fazer uma outra listagem para fazer um argumento bem mais qualificado dentro do tema que ele estava abordando. E ficou perfeito. Quer dizer, na minha abordagem, não chegou para ti ainda lá, mas acho que ficou bom. Essa pergunta vem de Madrid para você. Em saldo, naquela tua listagem saldo, lá na argumentologia, no item A, produtivo, ela quer que você fale sobre o 36 e o 6, na página 36 ela quer que você fale do 6 e do 13, que é desobstrução e paraconexão. Depois ela quer, no saldo improdutivos, que você fale do 20 e do 24. Então, tu pode repetir do A, qual que é? O do A, do primeiro é o 6 e o 13. E o 13. Depois eu te falo os outros. Bom, o 6, bom, aqui a gente está colocando, né, quando é que os saldos são produtivos, né, que dão resultados úteis. Então, a questão da desobstrução. A pessoa às vezes tem alguma ideia que não está muito clara, é aquilo que a gente estava falando, né? A ideia não está muito clara, ela não sabe muito como é que ela vai escrever. Ela tem ideia, mas não sabe como é que vai escrever. Na hora que a gente tem também um insight para ajudar a pessoa, que tem aquele insight, isso aqui eu acho que fica bom. Passa a pessoa vai dizer, olha, claro, realmente é isso que eu quero dizer. Então, isso melhora. Na hora que a definição fica pronta, parece que todo o resto do verbete deslancha, porque aí vai ter relação com a exemplologia, né, que uma coisa está ligada com a outra, diretamente, ela não pode falar uma coisa lá na definição e dizer outra na exemplologia. Não pode também ser incoerente na frase enfática, que é a síntese do verbete toda, né? E também não pode sair do tema, né? Então, o que acontece? Na hora que há essa desobstrução, que a pessoa entendeu como é que funciona aquele tema, o cérebro dela, os hemisférios cerebrais, ficam mais limpos, é como se ficassem mais abertos, né? Ela consegue pensar melhor, ela consegue entender melhor. Essa questão do OE que coloquei aqui foi isso, né? Abertura, ampliação, a pessoa consegue realmente ficar mais flexível a tudo. E o outro era? Esse é da paraconexão, 13. Então, essa paraconexão, né, aqui tem um errinho do coatuação aí, ó. Então, eu falei que a gente não está isento a erro, né? O coatuação é sem hífen aí. Coatuação. Tá? Coatuação mental somática interdimensional. Então, essa interação, esse trabalho junto à equipe extrafísica, é uma coisa que, inclusive, foi há pouco perguntado pelo Douglas ali, outros também já perguntaram, né? Há essa interação junto ao amparo de função, junto às consciências interessadas quanto ao tema, e tem também aquelas consciências que são um pouco contrárias, né? Elas não é que sejam contrárias porque sejam ruins, é porque elas são ignorantes quanto ao tema ainda. Então, elas querem saber. Então, umas concordam, outras discordam, e às vezes surge essa coisa do antagonismo que a gente percebe no trabalho. Mas na hora que a gente trabalha com essa interação com o objetivo de fazer uma interassistência, a gente tem essa interação para cérebro a para cérebro.
com amparo de função, tanto o autor quanto o revisor. Em saldo, ainda nos improdutivos, o 20, que é o desconexão, e o 24, que é fuga. Então, a desconexão é aquela coisa que ocorre quando a pessoa não se adapta com a coerência e coesão temática. É aquilo que eu falei antes. A pessoa, às vezes, ela tem assim, N artigos publicados, ela já é autora de vários artigos, tem curso livre, a pessoa já é professora de Conscienciologia, ela já fez várias coisas. Só que na hora de enquadrar o seu tema na chapa bibliográfica ou conforme a enciclopédia, há uma certa resistência. Então, a pessoa, ela não se adapta, ela acha que está ruim, que ela tem que ser da maneira dela, que não pode ser assim. Então, isso faz o quê, gente? Faz com que a pessoa se desconecte desse amparo de função. Não há uma afinidade, uma afinização. A pessoa perde o link. Então, há uma desconexão, tanto do tema quanto do amparo. 24. Então, aqui a saída do tema pela tangente, né? Então, esse aqui também é bastante comum a gente encontrar isso, né? A pessoa faz um verbete ótimo, às vezes tem 9 páginas. A pesquisa foi muito rica, a pessoa realmente se esforçou. Eu estou com um caso assim agora. Aí o que acontece? Ele caberia num artigo, caberia num curso livre, como eu falei antes, caberia em outro lugar. Mas para a enciclopédia, realmente deixa a desejar. Então, a pessoa, assim, ela está indo, fez uma abordagem lá na definição, e de repente ela colocar coisas transversais ao tema, transversais. Então, não cabe. Não cabe. A pessoa não pode fugir do tema. Então, isso aí pela tangente, não, mas isso aqui tem relação, mas é uma relação remota, muito longe. Não cabe. Então, a gente sempre chama, né, para que a pessoa volte para o leito da estrada da definição do tema. Neida, para a fatologia, página 34, terceira linha, pode relacionar o extrapolacionismo parapsíquico com a interação revisor-verbetógrafo? Com a interação revisor-verbetógrafo? Ah, sim. Isso que a gente já está falando várias vezes, né? Extrapolar, gente, é aquela coisa que a pessoa pode ter uma ideia, né? É uma ideia que nem ela tinha pensado, às vezes. Tanto o autor quanto o revisor. Então, é comum surgirem ideias novas dentro de uma abordagem que a gente não tinha pensado, e aquilo vem, assim, de amparo mesmo, né? Ou a pessoa pesquisou muito e estudou o tema, e na hora que ela está pesquisando e mostrou que tem interesse, vem aquela informação, ou foi durante a TENEPS, ou foi em algum momento que a pessoa está aqui na tertúlia, também é bastante comum, né? A gente tem relatos que as pessoas estão aqui, ouviu a palavra e captou aquela ideia. Uma coisa que eu me lembro também é que quando eu fazia uma outra dinâmica, em 2012, por aí, eu fazia uma dinâmica à tarde, e nós fazíamos aquele trabalho de expansão, Rosa, dos verbetes. Nós fazíamos a expansão lá dos verbetes para o professor Valdo, né? Sim, e a gente saía daqui, eu ia para a dinâmica, nossa, aquela vinha um monte de ideia. Então, extrapolava, quer dizer, não eram ideias minhas, né? E aquilo ajudava a enriquecer aquele trabalho. Então, isso acontece também no nosso trabalho diário de revisores aqui. Em Teoriologia, página 34, terceira linha, poderia detalhar a teoria da grafoassistência e, a seguir, a teoria da intercooperação interpares? Então, a teoria da grafoassistência é essa coisa que a pessoa está escrevendo verbete com interesse assistencial, né? Tanto ela está produzindo um tema, no caso, um verbete, né? Quanto ela está concluindo, fazendo o trabalho de conclusão do tema. Por exemplo, nós temos uma dinâmica, como é que se chama a nossa dinâmica domingo? Completismo verbetográfico, que é assim, nós temos alguns verbetógrafos que eles começam, né, o trabalho e, às vezes, pela falta de continuismo, ele fica meio parado. Aí ele vem para essa continuismo verbetográfico para concluir o trabalho. E ali é feita uma assistência, né, grafo-tarística, né, para que ela consiga fazer a conclusão do seu verbete. E a teoria da intercooperação interpares, isso aqui tem a ver tanto com os autores quanto com os revisores. Então, eu lembro de pessoas que eu já revisei verbete, né, que moram numa cidade distante, por exemplo. Então, lá ela fez o verbete dela, então ela entende um pouco mais o conforto. Os colegas que vão escrever pedem socorro para ela, né, para ajudar. E ela, na condição que aquela coisa, quem tem terra de cego, que tem um olho é rei, né,
sempre vai ajudar. E eu acho que isso é importante, né? Tem pessoas que se reúnem em grupos para estudar, fazem bibliografia, se reúnem em grupos para estudar, e conseguem, assim, trocar ideias, né? Nós, na condição de revisores, também estamos sempre trocando figurinhas. Eu acho que a gente sempre se ajuda muito, e uma coisa que eu aprendi muito, eu não vou querer puxar brasa nem puxar saco, mas aqui a professora Rosa está presente, né? Desculpa a expressão. É uma das pessoas que mais me ajudou no começo, que eu comecei a fazer a revisão, lá em 2011, eu só era da parte do pente fino, né? Itálico, bold, aquela coisinha. Depois, quando eu comecei a fazer a consolidação, quando eu tinha dúvida, né, que surgiam, né, eu corria, Rosa, como é que eu resolvo isso? Porque tu tinha a maior paciência do mundo para fazer isso aqui. E eu acho que isso me ajudou a aprender um pouco daquilo que eu sei, não que eu esteja pronta, né, mas me ajudou muito. A Eliane, da mesma forma também. Eu acho que todos nós, a Dulce, todos, a Miriam, nós nos ajudamos. Nós nos ajudamos mutuamente. Então, naquela troca de fazer a segunda revisão, porque às vezes tem alguma coisa que aquela pessoa é mais especialista naquela área, então a pessoa vai olhar com outros olhos, vai ajudar o outro. Isso é super importante. Então, existe essa troca, tanto de um grupo quanto do outro. Eu acho que essa questão da intercooperação entre os pares, isso é muito útil. Tem um teletertuliano aqui que mandou 2 contribuições de revisão para o verbete. As 2 são pertinentes. Uma a gente já tinha visto, a outra nem a gente tinha visto. Então a gente faz um convite especial para ele, né, Neida? Para ele fazer o verbetografia, o próximo, né? Ele é de São Paulo. Então ele pode fazer conosco aqui o programa Verbetografia, para ele se inteirar integralmente assim do conforto da enciclopédia, fazer o próprio verbete. Né, mas a gente pode participar da equipe de revisão também. Pois é, se ele tiver interesse, né? Muito bom, muito bom. Agora tem uma pergunta aqui que está direcionada para mim, mas depois eu passo para você. A minha esposa tem um grande problema com quebra de pratos, xícaras, etc. Está sempre sofrendo mini acidentes, cortando a mão, arranhando o corpo, etc. Teria alguma relação com a ectoplasmia? A minha resposta, depois você responde também um pouco, é que pode até ter, mas ele tem que eliminar primeiro as possibilidades de um problema neurológico, né? Porque quebrar prato, se machucar, pode ter várias causas. Mas a ectoplasmia pode, o que eu sei é que pode queimar a lâmpada, o excesso de energia pode acontecer, o prato seja estado longe e tal. Mas é preciso ter cuidado com isso antes de dar crédito, né, para a ectoplasmia, examinar outras causas neurológicas também. Eu concordo com o que você está falando, Rosa, a questão de examinar a causa neurológica, porque pode ser, né, a pessoa tem algum problema neurológico que vai fazer com que ela derrube as coisas com facilidade. Ok. Só que uma outra abordagem que eu acho que as pessoas fazem, eu acho muito negativo, quando a pessoa coloca, não, quebrou isso, quebrou aquilo outro, tem a ver com ectoplasmia. Gente, ectoplasmia não só promove coisas desse tipo, são efeitos físicos. Pode ser promovido por ectoplasmia? Pode. Se a causa não é neurológica, pode ter outra causa também que a gente não pensou. Pode ser, mas de qualquer maneira, falta de dispersão também é neurológica. Desatenção, né? Pode ser. Mas a pessoa tem que pensar assim, ó, que nem tudo que acontece de cair coisas e quebrar coisas tem a ver com a ectoplasmia. E esse caso, vamos supor que tenha, né? Se tiver, se a pessoa achar que tem, o que ela tem que fazer? Trabalhar com a sua energia, fazer um reequilíbrio energético. Quer dizer, ela tem que passar por um domínio bioenergético para que ela possa controlar. Quando a pessoa começa a ter esse tipo de coisa, é porque possivelmente ela esteja com as energias um pouco desequilibrada, um pouco sem controle, né? Mas analisar bem o caso, cada caso é um caso, ela tem que ver primeiro a parte médica, né? Para não descartar nada, vai anotando todas as ocorrências, mas eu acho que é importante você olhar o corpo físico, a atenção, a concentração, né? Não sei qual é a idade também da pessoa, né? Então, tudo tem a ver. Cristina, você estava com o microfone aí, a gente estava com muita pergunta aqui, você ainda tem a pergunta para fazer? Porque a gente tem 1 minuto para você fazer. Não? Pode fazer, então. Neida, na página 36, nessa listagem do Saulo, no produtivo, o item 17, a reconciliação, poderia aprofundar um pouco, e no improdutivo 32, a sinuosidade.
A questão do item 17, que se chama de reconciliação, reencontros do passado e presente. Por que coloquei isso, gente? Porque é comum chegarem às nossas mãos verbetes que a gente vai reconhecer que aquela pessoa teve vivência no passado com a gente, e aquele tema também tem a ver com a gente, e aquele momento é para uma reconciliação. Tá? E aí outra coisa, às vezes passado não é tão passado de outras vidas, às vezes é um passado presente, às vezes é dessa vida mesmo. Já teve alguma relação com aquela pessoa, alguma coisa que não ficou bem parada, e as pessoas se encontram novamente para a gente poder fazer uma assistência, limpar aquilo que não ficou bem esclarecido e resolver. Então, assim, isso é uma coisa que eu já percebi que acontece também, e comigo aconteceu. Tem 1 minuto. O outro item que perguntou, Juliana? 32. Isso. A questão da sinuosidade. A questão quando os itens são improdutivas, né? E aqui eu coloquei o item da sinuosidade, é quando a pessoa coloca coisas assim lacunadas, né? São os hiatos pensantes da escrita, fica uma coisa que truncada, não está bem claro. Tá? A pessoa olha e sabe que está faltando algo para completar a ideia da pessoa. Mas eu só queria aproveitar esses últimos minutos, o Ross me permite, e só falar uma coisinha aqui. Ok, Juliana, responde para ti? Eu só queria destacar 2 itens dentro da categoria do produtivo e 2 do improdutivo. Tá? O que se me perguntasse, ninguém me perguntou, quais desses itens são mais importantes para mim dentro da produtividade. Eu vejo que a questão do autodesassédio, que é o número 1, e a questão da linearidade, quando a pessoa começa a ter pensamentos uniformes, retilíneos, claros. O verbete permite isso. E a questão da improdutividade, o que eu vejo que atrapalha mais? São 2 itens, gente. A questão da impontualidade do verbetógrafo, quando ele não consegue cumprir os prazos de revisão e retorno, isso faz com que tranque o nosso trabalho aqui, né? A gente fica atrelado àquele verbete até que seja resolvido. E a questão da inconclusão. Tem gente que às vezes acaba, não vou fazer mais, vamos dar notícia e pronto. Que eu tinha comentado antes, a questão da tresmalhamento da assistência. A pessoa se propôs a fazer uma assistência, escolheu um tema para fazer uma assistência. De repente, ela diz, não vou fazer mais. Vocês imaginam como é que fica o extrafísico disso aí, né? A pessoa falou que ia fazer e acabou não fazendo. Então, não é uma condição muito boa, né? Então, esses 2 itens eu chamaria atenção. Daí tem um outro item aqui no 3 também, que eu deixei marcado o 3, que é a questão da menosprezo, item 26. Esnobação da paraplateia e do amparo de função, que tem a ver com esse em conclusão. A pessoa simplesmente esnoba, né? Não, eu fiz isso, não, mas não vou fazer mais, desistir, o amparo de função fica para a próxima vez, né? Próxima vida, porque não é a próxima vez, não sei, próxima vida. Então, acho que uma coisa bem séria para cada pessoa pensar é quais os seus potenciais. Na hora que a pessoa está se propondo a fazer um tema, o seu saldo, o seu resultado está sendo mais produtivo ou mais improdutivo? O trabalho, a interação com o revisor está sendo boa? Se não está, por que não está? Você tem conversado com o seu revisor? Você tem dialogado com ele para saber o que está acontecendo? Então, uma coisa bem importante, gente, é que essa interação, em resumo, ela seja produtiva para ambos. Eita, a gente agradece a sua participação, a gente espera outros verbetes, principalmente na verbetografia, certo? A gente agradece muitíssimo a presença de vocês, o debate, a Marilza aí, desculpa qualquer coisa, Marilza. A gente agradece as energias que vocês mandaram e é exatamente essa discussão, essa troca de ideias que movimenta aqui o tertuliário e os debates nossos aqui. A gente agradece muitíssimo também a participação de todos os teletertulianos, né? Contamos com todos vocês amanhã, depois, cada dia, porque as nossas tertúlias são diárias, e passamos então dos nossas divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 33 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 15 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 4 recados. A Reinalda, concurso SCP-3, a Marta, com primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia, a Liana, concurso Heterocrítica de Obra Útil, e a Keiko, com o programa Verbetografia. E antes nós teremos os amigos da enciclopédia. Boa tarde. A gente quer convidar vocês, teletertulianos, especialmente, mas também os tertulianos, que ainda não são amigos da enciclopédia.
O amigo da enciclopédia é um amparador intrafísico da enciclopédia da Conscienciologia, que auxilia, além das suas energias, né, do seu holopensene positivo, também com uma contribuição financeira anual, um valor bastante acessível, que a pessoa contribui por 12 meses, para manter toda essa estrutura de produção da enciclopédia, que é este tertuliário aqui, com toda a produção, entrega de verbetes gratuitos diariamente, a transmissão para qualquer lugar do planeta, também a nossa valiosíssima holoteca, né, e o impagável holociclo, que todos nós desfrutamos desses ambientes mentais somáticos. Então, você que está ouvindo a tertúlia online, está chegando talvez há pouco tempo, né, está conhecendo aqui a Conscienciologia, as tertúlias, você pode sim colaborar muito conosco, sendo amigo da enciclopédia. Entre em contato conosco aqui no CAEC, pelo telefone 45, que é o nosso código de área, 35 25 26 52, e peça para ser um amigo da enciclopédia. Muito obrigada. Boa tarde a todos. A Evolucim convida para o ICP3, que se realizará nos dias 18, 19 e 20 de julho, no Hotel Carimã, aqui na Foz do Iguaçu. Esse ICP3 é pró-construção da sede da Evolucim. Os novos intermissivistas estão chegando. Vamos construir o melhor espaço para eles. O que é o ICP3? É um curso sem pré-requisitos de imersão de 3 dias. É semelhante ao ICP2, onde acontece assistência mais ampla com dinâmicas idênticas realizadas nesse curso do ICP2. E também há campos consciencioterápicos nos quais ocorrem energizações individuais e debates. O público-alvo, qualquer pessoa interessada, a partir dos 14 anos de idade. Para entrar em contato, telefone 45 2102 1454 ou 99 10 8396, ou pela internet www.ecp3.com.br. Contamos com a presença de todos. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós reiteramos o convite para a participação no primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia, que vai acontecer dentro da primeira semana paracientífica da Conscienciologia. A primeira semana vai ocorrer de 21 a 27 de julho e o primeiro simpósio nos dias 25, 26 e 27. Dentro do simpósio, nós vamos ter 13 trabalhos que serão apresentados em 5 mesas de debates, com a participação de 10 colégios invisíveis. No primeiro dia, nós vamos ter 5 trabalhos com a temática Preparo para a Pré-Intermissão. No segundo dia, nós vamos ter 5 trabalhos com o preparo interconsciencial para a pré-intermissão. E no terceiro dia, nós vamos ter 3 trabalhos apresentados com o tema Preparo para Psíquico para a Pré-Intermissão. As informações e inscrições podem ser obtidas pelo telefone 045 3525 2652, repetindo o telefone 045 3525 2652, e temos ainda uma programação complementar a esse que nós estamos divulgando agora. Todos serão bem-vindos. Obrigada e até lá. Mais uma vez, eu volto para convidar vocês, agora em nome do CAEC, para a participação no 20ª edição do curso Heterocrítica de Obra Útil. Essa edição, que acontece em 16 e 17 de agosto agora, aqui em Foz do Iguaçu, no Auditório do Discernimento, vai ter a participação especial da jornalista libanesa Jomana Haddad. A Jomana Haddad é uma das 100 mulheres, considerada uma das 100 mulheres mais influentes hoje, atualmente, né, na
na nossa cultura internacional, principalmente pelo trabalho, pelo ativismo que ela tem em relação à questão da mulher árabe, a questão da mulher no islamismo. O livro da jornalista Jomana, que vai ser avaliado, vai ser trabalhado no curso, é Eu Matei Sherazade. Né? E aqui é onde ela faz toda uma desconstrução, na verdade, né, desse personagem, né, dos contos aí das Mil e Uma Noites, mostrando todo um outro perfil aí da mulher árabe. Então, quem tiver interesse, entre em contato com o CAEC, né, no telefone novamente 45 35 25 26 52, e também é possível, nessa edição temática, participar apenas da palestra, da conferência da Jomana Haddad. Então, entre em contato e saiba mais informações. Muito obrigada. Boa tarde. A IC de Verbetografia, Enciclosapiens, convida os teletertulianos e os teletertulianos que estejam interessados em escrever a Enciclopédia da Conscienciologia e contribuir dessa forma, dessa mega GESCOM grupal, a participarem do programa Verbetografia no formato EAD, ensino à distância. Essa turma começa no dia 7 de agosto e vai até 30 de outubro. O curso oferece aulas online semanais e também aulas gravadas para fazer o acompanhamento da sua produção verbetográfica, facilitando o entendimento do confort e a utilização da chapa verbetográfica. Lembrando, né, que a antecipação na inscrição é importante para já ir trabalhando, né, na aprovação do título, já começar o curso otimizado com o título aprovado. E assim, as aulas semanais acontecem às quintas-feiras à noite, das 19h30 às 21h30, né, fazendo o acompanhamento então de sessão a sessão. Gostaria também de lembrar a chamada do professor Valdo, que está no jornal da Apex, ano 2, número 6, de julho de 2012, onde ele fez a chamada para compor 500 verbetógrafos. Ele escreveu, né, que escrever verbetes é deixar o seu legado. Nós teremos, na outra vida, 500 pessoas que estarão interligados e com interatividade proexológica dentro do ciclo multiexistencial pessoal. Então, a inscrição, para quem estiver interessado, né, a inscrição é na recepção do CAEC, pelo telefone 45 35 25 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Para aprovação de título, escreva para títulos, sem acento no plural, @enciclosapiens, com y2s.org. Obrigada e aguardamos vocês. Para amanhã, teremos o verbete Autoassunção da Invexologia, especialidade Autoproexologia, com o verbetógrafo Felipe Coupo. Obrigado e boa tarde a todos.